aí, pessoal, eu tô aqui com o Ryan, Fábio, Adriel e Lopes. E a gente vai bater um papo aqui, dar algumas dicas de Enem, agora na véspera de prova. E eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar. Então, bora primeiro para Fábio aqui. Esse aqui é o nosso microfone aqui, bioseguro. Olá, pessoal. Segurando aqui esse álcool em gel. Meu nome é Fábio, eu estou em medicina, acho que eu sou o mais velho aqui no curso. Espero poder ajudar vocês e estou à disposição para as dúvidas que vocês tiverem. E aí, gente, tudo bom? Eu sou Adriel. Eu acho que eu fui o último aqui a fazer o Enem. E é isso, espero poder ajudar vocês também com algumas dicas nessa reta final. Eu e Ryan também fez, né? O último ano. Então ele foi o último. Mas a gente não foi o primeiro lugar não, que nem essa galera aqui. Inclusive, só pra gente ressaltar, Fábio foi o primeiro lugar de 2017, Adriel 2020 e Lopes 2019. Não é isso? Fala aí, Lopes, galera. E aí, galera, meu nome é João Vitor, né? Mas todo mundo me conhece como Lopes. Eu estou no segundo período agora de medicina, junto com o Dib e Ryan. Aí vim aqui bater um papo com vocês para dar umas dicas para essa reta final e também para quem sabe poder ajudar vocês aí, né, a ter um desempenho melhor. Então vamos começar, a gente vai lendo aqui as perguntas que o pessoal mandou e cada um vai dar sua opinião bem verdadeira, bem sincera. A gente vai realmente ser bem honesto. Pra... Sem cortes. Sem cortes. Então, lê a primeira pergunta aí, do pessoal. Beleza. Essas perguntas aqui, vocês que enviaram, os estudantes, então não foi nada planejado por a gente. Então bora lá. A primeira pergunta é: vocês pararam de estudar faltando quanto tempo para a prova? No meu caso, a sexta e o sábado eu deixei totalmente de estudar, relaxei, fui pro cinema, quis abstrair 100% do dia de prova. Vou falar aqui, Ryan. No meu caso, eu também parei de estudar na sexta, mas a única coisa que eu fiquei fazendo foi lendo repertório, porque me ajudava a controlar a ansiedade, mas é uma coisa bem light, que eu acho que muita gente gosta de fazer, né? Ficar ali relendo as redações e vendo os repertórios, para conseguir manter a calma ali até o domingo. Aí, eu acho que vai ficar repetitivo às vezes, se forem falar a mesma coisa, eu acho que é bom deixar aqui. Eu fiz um pouquinho diferente, eu parei de, no caso do primeiro dia de prova, né? Eu parei, acho que na terça-feira, e essa parada do repertório eu acho que eu fiz também. Fiquei lendo, assim, no último dia, dei uma última olhadinha nos que eu achava mais interessantes, mas de estudar mesmo, acho que eu fiz um simulado na segunda, na terça, e daí fiquei só assistindo série mesmo. Eu fui um pouco diferente porque minha prova era sábado e domingo. Eu até o sexta fiz simulado. E aí fui pro... fiz simulado de tarde, quando foi à noite fui pro cinema e no outro dia fui fazer a prova. Assim, eu não me trazia ansiedade fazer isso, porque eu estava corrigindo, talvez ganhando algumas questões ali. Mas assim, se eu precisasse revisar a forma, até no mesmo dia eu revisava. Assim, eu não vejo problema nisso. Dois extremos aqui, os dois, né? Eu fui muito parecido com o Dib e Ryan, só estudei até a quinta mesmo, na sexta e sábado. Fiquei de boa, comi um hambúrguerzinho, fui no cinema. Pode ficar tranquilo aí. Galera, o segredo é o cinema. Mesmo, eu não fui pro cinema não, né? Aproveitando para dar uma dica, eu estava conversando com os alunos meus esses dias e eu achei interessante algumas coisas que eles falaram que iam fazer para tirar a ansiedade ali um dia antes da prova. É uma coisa que é bem legal, quem não consegue se controlar muito bem em casa, é você cansar o seu corpo para você dormir cedo, né? Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele disse que vai passar a tarde do sábado jogando beach tennis com o pai dele. A outra vai passar o dia tomando sol para ficar enfadado e dormir. E é assim. Eu tô desidratado. Eu tô dando uma estratégia. Mas é sobre cansar o corpo para dormir cedo. Isso para quem tem problema ali, se ficar em casa às vezes piora, né? Tem gente que pode ficar mais ansioso porque tá no quarto sozinho. Enfim, é uma opção. A outra, que quem não gosta de sair para fazer exercício tem para tomar sol, é realmente como os meninos fizeram aqui, ocupar a cabeça com filme, com série, né? Um menino da minha sala que passou para medicina também, Lucas, lembra de Lucas Formiga? Ele disse que assistiu uns 2-3 filmes no sábado e pronto. É o segredo. Porque é para ocupar a mente, né? Quando a gente ocupa a cabeça, não dá espaço para vir os pensamentos de ansiedade, então é isso. E em relação à atividade física, uma coisa que me ajudou muito a diminuir a ansiedade foi exatamente isso. Eu não tinha um hábito nenhum, não tenho nem porte, né, de academia, mas nesse período de revisão eu costumei
ficar indo no final da tarde para a academia exatamente para jogar fora a ansiedade e conseguir focar mais no final do dia e principalmente parar de estudar num horário mais, tipo, mais cedo, né? Para não ficar estudando até tarde. Outra coisa que tu falou também de levar sol, tem que tomar cuidado com isso também por causa de dar um cansaçozinho, né? Esse cansaço pode passar do limite, né? Cuidado com os exageros. Também não vai correr uma maratona antes, nem nada assim, né? Tudo dentro dos limites. E tomar cuidado também para não se machucar, né? É verdade. No ano passado, um amigo meu foi inventado de brincar de quebra de braço. Tu quebrou o braço, André? No dia antes do Enem, pô. Aí a gente tava lá brincando e tal, o bicho foi brincar de quebra de braço, quebrou aqui no meio o osso. Teve que fazer um implante, não sei. Teve que fazer a cirurgia, que abriu aqui tudinho. Ou seja, galera, cuidado com os extremismos, né? Não façam nada que vocês não estão acostumados a fazer. E não aposte em queda de braço com Dib. Foi contigo? Não foi comigo, não. Ah, sim, tá explicado. Você sabe o que é explicado. Enfim, bora pra pergunta 2. Vai. Eu vou ler aqui. Essa é 1.1, né? É. A próxima pergunta é a seguinte: priorizar no simulado ou outra coisa na semana perto da realização do exame? Eu sempre priorizei simulado no último mês, né? Já digo por aí que, quando acabou os assuntos, o que tinha para fazer era simulado e corrigir eles. Vocês? Na última semana, de segunda a quinta, eu fiz 4 simulados, um por dia. Aí fez isso Uma dúvida, tu fizesse completo ou diário? Fiz por área, fiz... Por área. Na segunda eu fiz... Mas eu fazia 90 questões, né? Só não fazia redação. Aí na outra semana... Não, mas eu pergunto assim, tu disse que de segunda a quinta fez simulado, não foi? Foi, por exemplo, segunda tu fez só de humanas, terça só de linguagens? Não. Ou foi um dia completo? Um dia completo. 90 questões na segunda, na terça, até na quinta, isso aí. Aí depois fazia natureza e matemática. No meu caso, lá no Motiva, no último mês era só revisão, né? Aí assim, nesse período eu tinha visto os principais assuntos, não tinha visto tudo. E aí eu fiz, não, agora de manhã vai ser resolvendo questões, que era no auditório, todo mundo. E de tarde eu sempre fazia pelo menos alguma área. Mas eu pegava a área mesmo, assim, 45 questões. Aí eu sempre media o tempo, via quais questões eu acertava. E questão por questão que eu errava, eu voltava no assunto, ia pesquisar. Enfim, aprendia, dava uma lida sobre aquilo, revisava. E aí ia para a próxima área. Eu fiz bastante simulado também na última semana, mas eu acho que eu não fiz nos 4 dias, como eu falei, eu terminei um pouco antes, assim, terça-feira eu já estava me dando descanso, aí eu fiz tipo 2 na primeira semana e 2 na segunda, por área não, o dia completo, né? Segunda e terça, tá certo. Segunda e terça ou segunda e quarta, foi tipo segunda e quarta. Legal. Aí eu... Isso aí. foi isso. Eu também acho importante fazer simulado, né? Mas tem que tomar cuidado. Tipo, se tu for fazer igual a Lopes, 4 provas, né? Tu fez 4? Na semana da revisão, tu tem que ter tempo para descansar e para corrigir também. Lopes devia errar o quê? 5 questões? 12? Corrigia rapidinho, aí não cansava. Aí nem gasta tempo para corrigir. Eu gastava uma manhã toda corrigindo os meus erros. Então tem que se ligar isso. Eu gostava de fazer um dia a prova, o outro pela manhã ou pela tarde corrigir e o outro turno ficar fazendo questões baseado nos meus erros. Focar principalmente nos erros nesse período. Não adianta querer estudar assunto novo, foca nas suas dificuldades. Legal, isso aí. Então, vou fazer a outra pergunta aqui. Isso aqui é legal. Sim, Fábio falou também da questão de cronometrar o tempo, né? Quando tu fazia o simulado, é importante também, mesmo tu não fazia os dois juntos, né? Não, mas eu marcava a hora, por exemplo, sei lá, quanto tempo eu fazia... Por exemplo, quanto tempo eu fazia matemática, quanto tempo eu fazia natureza, por exemplo. Eu até lembro mais ou menos, por exemplo, matemática, eu fazia uma prova, sei lá, em 1h20. No dia da prova, eu sabia que eu ia fazer mais tempo. Por isso que eu queria me treinar para fazer mais rápido, porque no dia eu teria mais tempo para relaxar, refazer conta, se eu não tivesse certeza do que eu fiz na cabeça. Então aí, por exemplo, no dia eu fiz em 2 horas, mas aí eu treinava para fazer em 1h20, 1h30 no máximo. E acertou as 45, né? Bom ressaltar. É isso aí. Interessante essa dica que o Fábio deu, a pessoa nivelar por cima, né? Arrochar ali no treino para ter mais tempo no dia da prova. E também se você se você vem fazendo bastante simulado, você chega no dia da prova e parece que você está indo fazer só mais um simulado e você fica tranquilo, não erra besteira por estresse, ansiedade.
Beleza, agora acho que vai ter algumas divergências essa pergunta, né? Porque é uma coisa muito particular. Mas quais foram as estratégias de prova e de resolução de questões que vocês tinham no ano que vocês foram aprovados? Eu, por exemplo, vou falar aqui de maneira rápida. Eu gostava de intercalar blocos de 30 minutos, 15 questões, eu estipulava isso. Claro que na prova de matemática não dá para fazer 15 questões em 30 minutos. Mas é interessante você fazer esses blocos para você conseguir ter um bom gerenciamento de tempo, ver o seu ritmo na prova. Também priorizava as questões, as fáceis, claro, principalmente por causa da TRI, e classificava as médias, que eram demoradas, e as difíceis para fazer no final da prova. Porque se você for fazer bloco de 30 minutos, 15 questões, você vai em 3 horas ter conseguido ler todas as questões da prova. E vai sobrar em torno de 2 horas para você passar o gabarito e fazer essas questões que você teve dificuldade ou que você pulou. Então, esse gerenciamento de tempo é muito importante para o ritmo e para você dar prioridade para o seu TRI, que é o foco do Enem. A minha também sigo essa linha de raciocínio de Dib. Eu defendo que você deve saber o que você vai estar fazendo em cada hora ali do Enem. Por exemplo, eu quando cheguei na prova eu sabia que eu ia fazer nos 30 primeiros minutos eu ia fazer 10 questões de matemática. Depois 10 de natureza, 10 de matemática, 10 de natureza. Eu sabia exatamente quanto que eu ia passar o gabarito, quanto que eu ia estar relendo. E eu acho que a principal vantagem de você alternar é porque você vai ficar acompanhando o fiscal, tirando ali os bloquinhos, e você vai perceber se você está atrasado ou não. Né? É melhor você perceber que você está atrasado no início da prova, porque se você perceber só no final, aí vai ser aquele caos, a correria. Então eu sempre sentava inclusive na frente para ficar acompanhando de perto o fiscal lá, porque eu ficava olhando, antes dele tirar aquele bloquinho ali, eu tenho que ter terminado 10 de matemática. E aí, por exemplo, se ele tirasse e eu só tivesse feito 8, aí já ia ligar um estalo, eita, eu estou 2 questões atrás. Né? E aí eu ia ter que fazer 12 questões nas próximas meia hora, 10 de natureza e 2 de matemática. E assim você vai indo e você vai controlando o seu atraso, o seu rendimento. Pronto, minha visão é essa. Eu não era tão organizado quanto os meninos, não. Mas eu dividia em blocos também, só que eu fazia, não marcava como tempo, marcava como quantidade de questões. Por exemplo, no primeiro dia eu fazia 30 questões de humanas, dependendo do tempo que fosse, assim, eu tinha noção, né? Não dava pra fazer 30 questões em 3 horas, mas fazia 1h30, 1 hora ali. Depois 30 questões de linguagens, depois 15 e 15. Também alternava. Alternava, só que não era pelo tempo, assim. E matemática e natureza é a mesma coisa. E uma coisa que eu sempre defendo é começar pela prova que você gosta mais. Eu sempre fazia isso porque, sei lá, eu senti que meu cérebro esquentava durante. É como um carro velho, não vai esquentando assim. Também, né? O cara fica mais confiante. O cara libera e evitar deixar provas muito cansativas com muitas questões pro final. Tipo, deixar 30 questões seguidas de linguagem para fazer. Eu achava a pior coisa possível. Eu acho que eu diverjo um pouco de vocês, porque quando eu fiz, eu fazia a prova toda, mas aí eu tinha mais ou menos a noção do tempo, né? E lembrando que era diferente, né? Lembra do pessoal aí? Na minha época era diferente, então era, por exemplo, matemática, na minha época eu tô velho. Era matemática, linguagens e redação, e era humanas junto com natureza. Mas aí eu sempre começava pela que eu mais gostava. Eu acho que uma das coisas também é que, por exemplo, como você está numa prova que você tem mais domínio, você não fica tão sujeito ao seu nervosismo, ansiedade para estar errando as questões de começo. Porque você ainda todo mundo está naquele nervosismo para começar a prova, né? Mas aí você dá um tempo de acalmar, dá um tempo de relaxar e evita de errar coisa besta no início. Mas aí eu fazia a prova toda direto. Então, por exemplo, eu comecei a primeira por natureza. Aí eu via, por exemplo, eu lembro as questões que eu deixei pro final. Eu deixei a questão do gás lacrimogênio, que era uma para saber se era lipofílico. Faz muito tempo, faz muito tempo. Mudou, né? PPL. Aí, por exemplo, eu deixava pro final as que eu tava em dúvida, mas sempre tentava fazer a questão, por exemplo, deixar difícil pro final. Eu tentava fazer. Se eu soubesse fazer, eu tentava. Se eu não conseguir, deixo para repetir depois. Mas não perdia muito tempo, né? Se tu não soubesse. Não, perdia não. Se eu soubesse que tá engatado, eu terminava. Mas se eu soubesse que tá demorando, que tá travando, não. Deixa pro final e depois resolve. Eu acho que a minha organização é a pior de todas. Porque eu não fazia nenhuma organização, literalmente. Eu fazia a prova na ordem que ela vinha e não pulava nenhuma questão, fazia tudo direto. Mas eu fazia isso porque, assim, pra mim a ordem que a prova vem é boa, é tranquila pra mim. Tipo, no primeiro dia começa por inglês. Responder uma hora, né? Não, é porque tipo. E também eu acho que eu testei fazer e achei de boa, mas eu acho que a maioria das pessoas se dá melhor fazendo de uma forma mais organizada, tipo, com blocos de questão alternando, né? Tipo, fazendo
25 de uma área, 15 de outra, depois voltando. Deixa menos chance pro erro, eu vejo. É, mas... Uma coisa que a gente esqueceu de falar é quando é que passar o gabarito, né? Tipo, vocês passavam no final, passava às 90 total. Deixa eu aproveitar que eu tô falando. Como eu fazia tudo na ordem, eu ficava meio, assim, com medo de não dar tempo, de faltar tempo. Marcava direto. Eu fazia, tipo, uma página, marcava o gabarito. Uma página, marcava o gabarito. Porque, tipo, eu tava fazendo na ordem, então não tem problema. Então, como eu não vou pular a questão, eu sei que eu não vou pular nenhuma questão. Então é de boa, eu já ia fazendo e marcando, entendeu? Porque aí eu não perdia muito tempo marcando o gabarito no final. Se você vai na sequência, talvez isso dê certo. Mas se não É, for na mas não vai- sequência, você vai errar gabarito uma hora. Com certeza. Ah, provavelmente as pessoas não dá muito certo, não, essa... Uma coisa só é que assim, a gente tá dando o modelo que a gente usava, mas assim, se você veio usando nos seus simulados o seu modelo que você acha que dá certo pra você, não vai inventar de mudar só porque a gente tá falando não, entendeu? Muito menos na última semana, né? Muito menos uma semana. Então assim, se viu que tá dando certo pra você, vá no seu modelo, entendeu? E vá controlando o tempo que vai dar certo. Deixa eu falar aqui. Não, e uma coisa sobre o que o Fábio falou aí. Essa questão do modelo, você viu que 5 pessoas tiveram 5 modelos diferentes. Então, tipo, você pode se dar muito bem com o seu modelo sendo completamente diferente do da gente. Aí, sobre o gabarito, eu não fazia igual o Adriano, não. Eu passava metade no meio do tempo que eu falava, não, se não der tempo, pelo menos 45 questões agora é passei as 45, o resto a gente deveria no final. Mas deixar tudo pro final, que nem Fábio também não. Eu acho importante ressaltar mesmo que, na minha visão, o que mais importa é você treinar bastante a sua estratégia de prova. Se ela tá dando certo ali, já faz uns 2, 3 simulados que deu certo, continue nela. Porque quanto mais você pratica, melhor você fica nela, né? Você vai aperfeiçoando. Só reforçando, não teste no Enem. E se você quiser testar alguma estratégia, tente fazer o simulado durante essa semana, mas não é muito indicado testar uma nova estratégia se a sua já está dando certo. Uma coisa que eu acho interessante ressaltar é que, tipo, nós três aqui a gente alternava as provas e tem uma lógica por trás disso. Não sei se tu sabe que tá mais por dentro aí das evidências científicas, mas quando a gente está estudando tipo de forma intensiva alguma coisa por horas seguidas, a gente às vezes fica no automático, né? E a mesma coisa quando a gente está identificando alguma questão na prova. Se a gente está estudando horas seguidas matemática, às vezes a gente começa a fazer as coisas no automático. E isso pode induzir a gente a errar questões por besteira, tá ligado? Por isso que é interessante a gente alternar, porque o nosso cérebro vai ter que se esforçar mais E dar uma rodada, né? para identificar o que a gente está fazendo ali na hora, o que a gente... A ordem que a gente precisa seguir, o que a gente precisa interpretar para fazer as questões. Então isso daí a gente fica bem mais ativo. Então, enquanto isso eu vou ver se o vídeo tá gravando aí, vai que a gente perde e vai respondendo aí. Não, vai respondendo. Isso que ele falou é verdade. Quando você faz muito tempo a mesma prova, você vai fazendo no automático. Eu percebi isso. Que tipo, eu terminava a prova e fiz, cara, eu nem percebi que. No Enem que eu fiz. Geralmente eu fazia tipo no tempo certinho. No último que eu fiz, valendo, né? O de matemática, tipo, é muito raro isso acontecer, mas eu fiz, terminei faltando tipo 1h30 toda a prova. E o gabarito. Então, tipo, fiquei, caralho, me fudi. Mas aí eu. Se lascou mesmo no primeiro lugar. Eu achava que eu tinha errado muita coisa por besteira, porque eu eu fiz assim, meu no automático, como o Dib falou. Mas é isso aí. Mas aí eu conferi e aparentemente tava tranquilo. Bora adiantar aqui que os homens têm tempo, né? Tá corrido, né, Fábio? Então bora lá. Como lidar com a ansiedade durante a semana do Enem? E aí? A gente meio que já falou sobre isso, né? Nessa conversa aí. É importante também ressaltar que, tipo, se você teve constância durante esse período de estudo, independente de ter acontecido adversidades, o que importa é a somatória dos acertos que vocês tiveram, né? E não as pontualidades de erros, ou sei lá, se essa semana de revisão der tudo errado, mas se você teve uma constância durante o estudo, isso que importa. Não vai ser uma semana que deu errado que vai fazer diferença no seu resultado. Se você está vindo bem, fica tranquilo, que é isso que importa. Se alguém quiser somar aí alguma coisa, ansiedade, eu acho que ninguém aqui é o forte. Então bora lá. Como lidaram com os altos e baixos durante o processo vestibular? E aí? Deixa eu começar falando. Eu acho que um ponto bem legal é você ver os erros literalmente como uma oportunidade de aprendizado. Porque, por exemplo, quando eu estava no início do terceiro ano, fazendo lá o simulado Bernoulli do Motiva, eu me lascava em natureza. Acertava ali 28, 30, e não só eu, minha sala também, a turma olímpica, né? A gente, caramba, que simulado difícil da bexiga esse Bernoulli de natureza. Mas assim, vamos supor que eu errei 15 questões. Eu via como 15 coisas novas que eu ia aprender e que eu poderia acertar no Enem, porque justamente eu estou corrigindo.
Então eu acho que esse é o principal caminho, é você ver os erros como oportunidade de aprendizado, porque se você corrige questão por questão, você vai ser outra pessoa quando acabar essa correção, você vai ter aprendido um monte de coisa em uma prova. Então é isso, tem gente inclusive que eu vi isso nos cursinhos, né? Tinha gente que saía do simulado, jogava a prova fora e pronto, não queria mais ver a prova. Eu ficava, velho, como é que acho que até hoje ela tá lá no cursinho, só pode. Porque, a verdade é essa. A verdade é essa, tá ligado? O cara não quer corrigir, como é que vai pra frente? Né? Essa é a minha visão, assim, desse assunto. Não, em relação a essa é mais uma pergunta pro ano todo, né? Mas acho que a principal questão para lidar tanto com ansiedade como alto e baixo durante o ano é você se cercar de pessoas que têm um objetivo como o seu e que também lhe façam bem, cara. Tipo, meu grupo de amigos eram basicamente 5 pessoas, dos 5 passou 4 comigo no mesmo ano e o que não passou, passou no outro ano. Porque a gente cercou e, tipo, no momento que um tava embaixo, a gente chamava pra sair, animava. No momento que todo mundo tava em alta, fazia ficar mais em alta ainda. Então, tipo, é você se cercar de pessoas que têm um objetivo em comum. Não adianta você se cercar de pessoas gente boa. Gente boa tem muito, mas ela tem que ter o mesmo objetivo que o seu. Senão vai desviar o seu foco. Muito legal. Pessoas aí uma coisa interessante também que eu acho que quero saber a opinião de vocês sobre é, assim, eu cresci muito no meu ano de cursinho. Por quê? Porque eu conversava com todo mundo sobre todas as questões. Não sei se vocês eram assim também, mas eu vejo que tem gente que é muito acanhada em tirar dúvida. E eu acho isso um dos piores erros, assim, porque eu que chegava lá na monitoria do cursinho e falava, galera, é o seguinte, eu não sei nada de história, me ensina aí como é que você faz para acertar aí essa questão aí, como é que você pensou, o que você fez para eliminar essa alternativa. E você vai sugando as informações da galera ali e, velho, não tem jeito melhor de aprender do que com o erro dos outros, né? Porque economiza muito tempo. E com os seus também, né? Mas assim, o ponto é pedir a ajuda da galera, não se acanhar, porque, velho, às vezes um macete que teu amigo sabe muda ali a sua forma de ver o assunto, né? Que você vai lembrar para sempre da dica que ele lhe deu e ajude mais. Eu acho que uma das coisas para você não chegar no baixo é ser muito realista com o que você sabe que você tem e o que não tem, entendeu? Por exemplo, eu quando fui começar a estudar para Enem, eu fui começar em março para abril, né? Então eu sabia que eu não sabia nada de humanas. Nada, zero. Essa porta aqui, em humanas. Então o que eu fui fazer? Eu fui estudar humanas e assim, enquanto eu poderia puxar de alguém que tinha uma boa noção de humanas, tinha já alguma bagagem humanas, eu puxava, tentava pedir ajuda e ser muito humilde. Às vezes a gente cria uma vaidade de dizer que eu tenho que tentar saber de tudo. Às vezes tem gente que é competitivo com gente da própria sala, tem gente competitiva até com o pessoal que é amigo. Mas aproveito porque está todo mundo querendo chegar no mesmo lugar. Eu acho que o Enem é uma coisa boa, pelo menos eu via assim. O Enem eu não via como competição. Por exemplo, a gente não tem como vestibular tradicional, tem tantas pessoas para tantas vagas, a gente não faz a mínima ideia. A gente geralmente tem uma nota de corte para bater. E para mim era mais bater a nota de corte do que bater as outras pessoas. Seja menos esse ar de competição, né? Exato. Eu achava que tipo, era aquela nota, então sou eu contra a prova para bater aquela nota e pronto. E aí eu não criava vaidade de achar que precisava saber de tudo e era humilde o suficiente para pedir ajuda quando precisava e quando sabia que tinha gente que sabia mais que eu. E aí fui estudando o máximo que eu sabia e assim, o que eu não sabia eu fui atrás de estudar, né? Isso aí. Como o Lopes falou, isso é mais uma dica para o ano, né? Para o ano todo. E eu acho que uma coisa que ninguém falou pelo que eu lembro, mas que me ajudou é tipo tentar aproveitar, tentar achar bom aquilo que você está fazendo, porque se você faz uma coisa por obrigação assim, você tá, caramba, eu vou estudar, vai ser um processo penoso para mim, vai ser muito mais difícil tanto para você ter um rendimento legal, como para você também não ter tantos baixos, ter mais momentos bons e aproveitar ao máximo, você meio que mesmo que você não, sei lá, não gosto de história, mas tenta achar alguma coisa ali que vai ser interessante. Interessa, né? Isso. Dar gás. E aí vai ser muito mais leve, muito mais proveitoso e você vai tirar muito mais vantagem daquele momento de estudo. E tudo fica mais leve, né? Quando a gente está estudando agora pro Enem, tipo, a gente fica, eu tô nessa fase de estudar pro Enem, eu queria estar na faculdade, mas a gente evolui muito, pelo menos comigo, se eu tivesse passado direto no terceiro ano do ensino médio, eu não ia conseguir aproveitar nada da universidade, eu não ia entender nada. E em relação à mentalidade que o Fábio tinha falado, de ser mais uma questão de você bater as suas metas, bater a nota de corte, isso ajuda muito a tirar a competitividade e a questão tóxica, que muitas vezes a galera fica se comparando, mas não adianta nada você se comparar. Você
tá acertando, sei lá, digamos, 25 questões em cada área, e a nota de corte é para você acertar 35 para passar em medicina, por exemplo, de que adianta tu tá se comparando com a galera que está acertando 35, que vai interessar pro Enem é você evoluir até os 35 para você garantir sua vaga. Você não está competindo com a pessoa que está acertando 35, você está competindo consigo mesmo para você chegar naquela meta de acertar as 35 questões. Então você busca pensar na sua evolução pessoal e não na evolução relativa às demais pessoas, né? Vamos para a próxima pergunta. Qual é? Bora. O ritmo de vocês aumentou ou diminuiu durante... Conforme a prova foi chegando. Eu acho que a gente respondeu isso, né? Já. Todo mundo aqui disse que diminuiu. Até porque o cara virar... Menos Fábio, né? Não, mas eu acho que essa pergunta foi tipo, meio que mais a médio prazo, né? Tipo, no mês. Provavelmente assim, eu mantive um ritmo mais ou menos constante, mas assim, mudou um mês antes, ficou só fazendo prova. No mês eu tive um... Apertou o ritmo. Apertei o ritmo. Mas na semana Fiz muita final- prova. Todo dia eu fazia uma prova, aí chegou na semana e pronto. Aí... Não fazia prova todo dia não, mas durante a semana eu fazia umas 3 provas, 2 provas, dependendo da semana, e fazia questão também. Beleza. Como foi o sábado e domingo antes da prova, o que fizeram? A gente já falou, né? Cinema é o segredo. Descansar. Teve um ano que eu estava estudando, eu inventei de ajudar meus amigos eu não sei se foi, acho que foi no sábado de noite. Aí, eu tava tranquilo, porque o segundo dia era o meu dia. Aí eu fui inventar de ensinar os negócios de matemática, fórmula, etc. Puta que pariu, eu não dormi no dia. Fiquei ansioso pra prova. Aí perdi, né, o segundo dia de prova, mas faz parte. Não inventem de ficar ajudando seus colegas de noite no sábado. Cadê? Bora lá. É individual, né? Eu acho que é individual. É porque cada coisa que é ansiogênico para uma pessoa, às vezes não é para outra. Você tem que identificar o que é gatilho. O povo tá na moda, né? Mas você tem que identificar o que é gatilho para você. Então, se para você ajudar os outros é uma forma de revisar, beleza. Mas assim, se for criança de noite, tem isso. Mas assim, é mais se conhecer mesmo, né? Saber o que é ansiogênico para você. Tá, vai, Raia. Vou ler aqui a próxima pergunta. Essa aqui é bem rapidinho. O que vocês comeram antes e durante a prova? Eu todo Enem só comia barrinha de proteína e água. Pronto. Durante a prova eu não comia nada não, só tomava água e antes eu não faço ideia. Fazia fotossíntese. Durante a prova eu comia banana e chocolate com sonho de valsa. Fazia mexendo, né? Mas a cada meia hora era uma banana, aí eu alternava com sonho de valsa. Tu era um caixa? Acho que umas 4, 5 bananas. E um sonho de valsazinho, né? Eu alternava. É baseado em evidência. Antes da prova eu comia coisas leves, assim, tipo uma carne leve, frango, peixe e salada e um carboidrato mais complexo, batata doce, como tu falou, macaxeira, né? E durante a prova eu comia barra de proteína e eu tomava energético também. Gostava. Eu não tomei energético, agora eu lembrei. Eu tomava no terceiro ano, no último eu não tomei não. Eu tomei uma xícarazinha de café meia hora antes da prova. Não tome energético não, o cara fica ansioso no instante. Beleza, e eu tinha uma noia que se eu comesse peixe na semana da prova todinha, ômega 3, né, ia ajudar na prova, eu comia a semana toda e no sábado e domingo também. E eu comi batata doce, batata porque tem uma liberação de glicose mais lenta, né, sei lá. Gente, é muito importante ressaltar isso, de a gente escolher bem os alimentos que a gente vai comer no dia ali da prova, né? Você comer uma macarronada pesada, uma feijoada, não é? Eu apago. Pois tem que ser, tem bom senso aí, né? Como os meninos falaram, comer um carboidrato ali legal, uma batata doce, um inhame, um arroz, né? Uma coisa normal, assim. E não inventar de comer besteira, um filé parmegiana para dar uma dor de barriga na hora da prova, né? Tem que se ligar. Deixa eu falar. Durante a prova, é interessante vocês comerem alguma coisa que tem muita fibra. Tem a glicose também, porque o nosso cérebro funciona com açúcar, né? O Fábio que vai saber mais disso aí, eu não sei. Aí...
mais ou menos, né? Precisa de açúcar, né? Precisa de açúcar e fibra diminui o tempo, né? Para não gerar pico de glicemia e gerar ansiedade e também não gerar uma queda de glicose muito rápida. E eu gostava... Deixa eu explicar esse negócio mais rápido. Ó, é só porque assim, se você comer uma coisa que seja um carboidrato muito simples, ele é absorvido muito rápido. Então você come, a sua glicose vai para cima, vai que cai no Enem, né? Se sua glicose sobe e a insulina como resposta para você absorver e colocar dentro das células vai ser muito rápido. E a insulina sobe rápido e a glicose vai lá para baixo. Nesse momento, se você está no meio da prova e se a sua glicose vai lá para baixo, você tem hipoglicemia, você pode ficar meio tonto, mais lento, alguma coisa assim. E aí a ideia de comer uma coisa com um carboidrato mais complexo, como batata doce, inhame, macaxeira, alguma coisa assim, não demais para não para não dormir. Não durante a prova, mas no almoço, o antes, né? Aí você faz com que, como ele é mais complexo, ele demora mais a ser digerido e depois absorvido. Então ele vai entrando na concentração sérica de uma forma mais lenta. E aí você vai absorvendo de forma mais lenta, vai menos insulina de cada vez e aí tem menos risco de fazer hipoglicemia. E também quando faz hipoglicemia você tem mais fome também. Então você vai precisar comer menos durante a prova. E também essa variação de glicose gera ansiedade também, diminui foco, etc. Uma coisa interessante a ser comida durante a prova é damasco. Eu gostava de comer damasco, mas é porque tem fibra e tem frutose. É uma frutinha gostosa, docinha. E tipo, é fácil de comer, você não precisa parar, pegar com as duas mãos lá uma colher e tal pra comer. E Castanha também. Castanha pra dar saciedade, né? O cara não ficar com muita fome por causa da oleaginosa. E eu gostava de chocolate cacau 70 e tal, pra comer. E eu comia, tipo, muito durante a prova. Cada bloco de 30 minutos eu comia. Exatamente pra minha glicose ficar num nívelzinho bom. Em suma, eu acho que é a gente priorizar e vamos dar uma parada aqui geral pra galera. Levar fruta, né? Chocolate, barrinha de proteína, água, né? E no mais, evitar energético, como o Eduardo estava dizendo, porque isso aí pode dar ansiedade mesmo, pode até desidratar. Refrigerante também é ruim. Até imagina você mais logo gabarito leite de coca, meu Deus. É desesperador, pô. Enfim, é isso. Já tá acabando. Qual o sentimento que mais se aflorou nos últimos dias? Eu vou ser sincero, ansiedade. Eu fiquei ansioso. Vocês ficaram? Faltando ali no sábado, na sexta. Vocês estavam ansiosos ou não? Eu não tava não. Na semana que eu parei pra descansar assim, fiquei mais tranquilo assistindo série, eu fiquei tipo de boa, não fiquei ansioso não. Pra vocês verem como o descanso é importante, né? Acho que é a série desse. A série. Adriel dizendo aqui que parou de estudar na terça, ele respondeu, não fiquei ansioso. Com certeza tá relacionado as duas coisas. A minha ansiedade era bem maior. De vez em quando vinham e se, né? E se não der certo. Mas era uma coisa bem tranquila, tipo, é mais ter consciência do que foi feito durante o ano. Se você não fez um ano bom, velho, não vale a pena ficar ansioso, porque provavelmente o resultado não vai ser bom. Você tem que ser realista. E se você fez um ano de excelência, que você tem que fazer normalmente um ano muito bom para passar, você tem que ter consciência disso, que não vale a pena você ficar ansioso, porque você sabe que fez 9 meses bem, não vai ser 3 dias que vai mudar isso. Ou seja, não vale a pena ficar ansioso de forma nenhuma. De toda forma, assim, é isso mesmo, ser realista. Aproveite para fazer o máximo que você consegue fazer naquele momento e aproveite tudo que você fez. Então, espere que, por exemplo, para cada simulado que você fez, imagine que você ganhou 1, 2, 3 questões. Para cada tempo, cada, sei lá, 30 horas de estudo, você ganhou, sei lá, mais 2 ou 3 questões. Então, cada coisa, tudo isso é construído. E se não der certo, não tem problema, sua vida não vai acabar. Aqui não é a China que o povo se mata quando não passa no vestibular. né? Entendeu? No Japão também? Pronto. Então, assim, você pode fazer mais vezes, sua vida não vai se acabar. A maioria de nós é muito jovem, a gente entra muito jovem na faculdade e, às vezes, até como o Dib falou, você ganhar um ano, você, na verdade, você não perdeu um ano porque não passou. Você ganhou um ano a mais para evoluir e talvez existisse um plano maior para você ter entrado naquele outro momento e tudo vai ter seu momento certo. Então, por exemplo, na minha sala tem amigo meu, do meu grupo mesmo, que tem seus 30 e poucos anos, que tem seus 30 e tantos anos e tá junto com a gente, se envolve tanto quanto a gente, está aproveitando o curso tanto quanto a gente, tem curso, já fez outros cursos, mas foi o tempo deles e é isso, né? Mas assim, só porque tá tudo bem não passar é que eu não vou dar o meu melhor, não, vou dar o meu melhor. Se não for suficiente esse ano, que vem o próximo, eu vou evoluir mais e vou passar no próximo ano.
Eu acho muito legal de ressaltar isso, de vocês tirarem o peso das costas para passar. Como o Fábio disse, você não vai morrer se não passar. Ninguém vai lhe assassinar porque você não passou no Enem. Você pode tentar o outro ano. E, gente, isso faz uma diferença gigante. E, às vezes é esse peso nas costas que faz o cara não passar. Né? Eu, por exemplo, eu sempre ia muito bem no simulário de matemática. E no Enem que eu passei, eu acertei lá 39 questões. E um ano depois, sem estudar nada, eu acertei 44. Sem estudar nada. Mas foi, eu não estudei. Eu fui como fui fazer, já tinha passado, fui fazer só pra brincar. Mas ele perguntava o que mais tirava dúvida de matemática na Paraíba. Tem isso. Eu tirava muita dúvida, assim, da galera. E isso aí fica até um ponto, né? Quanto mais você pratica, mais fica retido aquele conhecimento que você não esquece. Né? Mas isso aí, que questão é bom, não é novidade pra ninguém. E essa questão do propósito que o Fábio falou me acalmava muito. E eu consigo ver, depois de já ter passado, que isso pelo menos é uma coisa que a gente acredita, traz calma e as coisas confluem de forma muito fluida quando você acredita nesse propósito. Quando eu entrei na faculdade, as coisas, tipo, a gente criou a assessoria, alguns projetos de pesquisa também começaram a andar e eu acho que essa mentalidade ajuda você ficar mais tranquilo durante a prova, de aceitar como se fosse um destino para você. Claro que você não vai deixar a Deus dará a sua vida, né? Porque o destino já tá. O estoicismo, galera, lembra, né? Mas você vai se esforçar ao máximo e aceitar o que vir, tá ligado? E não vai ser o fim do mundo se não der certo. Eu e Ryan, a gente não passou no terceiro ano, Adriel também não. E a gente tá aqui, tá ligado? Tá na universidade. E eu, em relação à ansiedade, na semana da prova, eu fiquei ansioso, principalmente nos primeiros dias. Meu assessor fazia assessoria, meu assessor veio até aqui em casa um dia que eu fiquei muito ansioso. A gente ficou conversando aqui o fim da noite. E a ansiedade melhorou mais quando foi chegando os últimos dias, perto da prova, porque eu fiquei visualizando que, tipo, eu tinha feito o que eu precisava, eu estudei, tive constância. Apesar de ter algumas semanas que não foram tão boas, tiveram problemas, mas o que importa é que a maioria delas eu consegui ficar focado. E o que importa é isso. Então, foi um diferencial muito grande eu chegar no dia da prova com uma calma. O pessoal até percebeu no dia e tirou onda. Pô, Dudu, tu tá muito calmo, aconteceu alguma coisa, tu tomou alguma coisa, porque não era comum eu estar calmo no dia da prova. E a gente consegue visualizar isso de forma muito evidente com o Ryan e comigo também, que tipo, a gente passou no ano 2019, quando foi fazer o Enem 2020, nós dois a gente acertou 44 questões em matemática e tenho certeza que isso foi se por deu... causa que saiu o peso das costas. A gente não ficou tão ansioso. Não fica com medo de errar, sabe? Não fica remoendo ali as questões, porque se a gente errasse besteira, a gente e já a tava dentro da ansiedade faculdade. é até às vezes confundida gera um certo déficit de atenção, né? E isso vai influenciar no seu resultado da prova. Mas bora dar uma continuidade aqui. Uma frase de efeito. De Jean-Paul Sartre. Olha aí. Não é sobre o que a vida faz com você. Mas é sobre o que você faz com o que a vida faz com você, né? Boa frase de efeito, cara. Deixa eu falar. Peraí, eu até pesquisei no Google aqui pra falar certinho, pô. O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos com aquilo que os outros fizeram de nós. Essa voz é... Bora lá. Como lidar com a expectativa para fazer a prova? A gente já falou aqui. E como encarar a prova com mais leveza, eu acho que seguindo o teu ensinamento aí, da gente levar um ano como se fosse um ano de aprendizado, né? E não como se fosse um castigo. Véi, quando a gente vê prazer ali no que a gente tá fazendo, fica muito mais fácil. Por exemplo, eu gostava muito de matemática e eu confesso que eu adorava ficar ali 2 horas fazendo uma lista de matemática. Era uma parte leve do dia. Eu tinha isso. Agora, o cara fica lá 2 horas em história, em linguagens, pô, aí pesava. Aí depois tem uma matemáticazinha, pelo menos. Sabe? Então isso ajuda, pô. O cara... Aí é o melhor do dia ali. O cara está termodinâmico, meu irmão. Bom demais. Injeção de serotonina. Bora lá. E agora a gente vai focar mais um pouquinho no primeiro dia de prova, depois a gente fala do segundo, mas quais conselhos vocês dariam para interpretar melhor as questões do primeiro dia? E aí, Lopes e Adriel, eu acho que
Já falaram estouraram mais. mais no primeiro dia aí. Não, eu tenho uma dica boa para humanas. Essa aqui é uma dica tipo... Foi dada na live do ano Faça passado. 50 minutos a prova. Não faça isso. Não, uma dica boa em relação à prova de humanas é que o Enem ele sempre busca que o aluno ele tenha um pensamento crítico. Então, se você pode até perceber fazendo provas do Enem passados, assim, desde 2009, que a prova é parecida, que normalmente as questões de humanas, se você está em dúvida entre duas, a que tiver uma pegada mais crítica, tanto socialmente como economicamente, provavelmente ela vai estar mais certa. Porque esse é o intuito do Enem. O Enem não quer só pessoas que respondam, que saibam qual foi dados específicos, sabe? Ele quer que você pense, ele quer que você tenha uma crítica social. Então, busque isso daí dentro das questões. Uma coisa interessante também de se falar, que eu acho que até Fábio conversou isso comigo, anos atrás. Tá ficando velho, né? Mas foi o seguinte, o Enem ele não quer só saber ali se você é um bom estudante, ele também quer saber se você é um bom cidadão. Então tem muitas respostas de humanas que é aquela resposta politicamente correta, sabe? Tem uns que o cara lê, não sei se vocês passam por isso, mas eu leio e falo, vai, isso aqui é o gabarito, porque é a cara do Enem botar essa resposta, sabe? Tipo, respeito à diversidade, né? Que sempre é o gabarito quando aparece. Quando tem essa daí, Então, lembrar disso também. Ele quer saber se você é um bom cidadão, né? Se você é ético ali, correto e tal. Mas tem que se ligar que às vezes, beleza, tem uma crítica social, mas às vezes não está relacionado ao texto. Tem que se ligar no comando. Se o comando pede para responder baseado no texto, se baseie no texto. Às vezes a gente erra muito a questão de humanas porque a gente quer se basear no nosso conhecimento que tem de história, de geografia, etc. Só sendo que o comando está pedindo baseado naquele texto, baseado naquele conhecimento que está sendo trazido na hora. E não um conhecimento extramundo que a gente pegou na época que a gente estava estudando no ensino médio, no cursinho. É isso aí, eu sempre dou essa dica para meus alunos também. Quando tem segundo texto, ou de acordo com o texto, meu irmão, esqueça o que você sabe, leia o texto, veja o que ele está falando e marque, pronto. A minha dica era essa daí também, que a resposta sempre está lá na questão, na pergunta ou no texto. Então, tipo, se você está em dúvida entre duas, a que está mais próxima, né, com o que tem no texto e com o que tem na pergunta, você pode pensar assim, isso aqui está muito óbvio, é essa. Ou então, e também para questões de interpretação, aquelas que você teve você pensou que era e depois você está querendo mudar e tal. Geralmente as que você pensa, pelo menos comigo funcionava assim, a primeira que você achava que era certa. Se você mudar, você vai mudar para errado. Acontecia muito isso comigo. Tipo, eu marcava uma questão no começo da prova, deixava para rever no final, aí eu trocava. Aí eu botava a errada, eu tinha marcado a certa. Então, preferencialmente, deixa a primeira questão que você marcou, só se você tiver 100% de certeza, você muda. Em relação a essas dicas aqui de humanas, linguagem, eu acho que dá para confiar, principalmente porque Lopes acertou 44 questões aí em humanas, algo bem difícil, né? Difícil. No ano que eu passei, eu não acertei 44, não, acertei 41, foi no ano anterior. No segundo ano do ensino médio. Mas foi... Se for... É porque é o primeiro dia, né? Então, por exemplo, eu vi o gabarito. Tem gente que não vê o gabarito de um dia pro outro, certo? Eu vi geral. Vamos fazer essa pergunta logo. Eu me prometi que eu não ia ver o gabarito, eu botei ele em cima do guarda-roupa, né? Aí eu fiz, vou ver só as de inglês. Aí fui ver lá, vi assim que joguei em cima do guarda-roupa de novo. Aí fui, meu irmão, eu vou ver só até a questão, vou ver só até a 10 aqui, só até a 10, depois eu paro. Aí vi até a 10, aí jogava de novo. Meu irmão, vou ver só até a 20 e vou parar. Quando eu vi a prova todinha. Então não comecem, velho, é tipo um gatilho, sabe? Assim, não façam isso. É que nem você fumar crack, entendeu? Se você vai ver um pouquinho, vai ser até o final, entendeu? Mas assim, foi uma boa analogia, a dopamina ali, né? Foi meio exagerado. não, mas brincadeiras à parte, não fumem crack. Certo? E não confio no gabarito. Não, assim, eu conferia porque assim, pra mim era, mas assim, por exemplo, os meninos tiraram mais do que eu no que seria o primeiro dia, né? Por exemplo, eu tirei 34 de linguagens e 39 de humanas. Não foi o fim do mundo, porque preste atenção no TRI. Não, eu tô dizendo assim, porque, por exemplo, geralmente o pessoal diz, não, você tem que tirar pelo menos 35, entre 40 em cada prova, não sei o quê, pra você ir bem, pelo menos pra passar. Aí eu ia dizer, pronto, eu já tô mais ou menos na média, assim, não sei se vai dar certo. Porque, assim, às vezes a gente tira umas notas menores nessas, mas tem que lembrar também do TRI, né? Que eu não sei se mudou muita coisa do TRI, mas eu acho que... Mas, assim... Natureza, matemática e redação são que vão fazer mais diferença, né? Então, assim,
se vocês não forem tão bem Uma ressalva. em humanas... Uma ressalva rápida. Hoje o TRI de humanas está maior do que de natureza. Na época de Fábio era diferente, natureza valia muito mais. Sim. Ano passado, velho, o humana foi bem em cima, velho. É bem justamente diferente. Mas só isso. Não, então, essa informação eu não sabia. Mas assim, de todo jeito, se você não for tão bem no primeiro dia, ainda tem o segundo dia. Então não corta os pulsos porque de um dia pro outro você não... No primeiro dia não foi tão bem, ainda tem como recuperar, entendeu? É isso. Eu recomendo não ver o gabarito. E é isso. Não vejo o gabarito. Eu não vi, mas eu também não ficava muito com vontade de ver, não. Acho que muita gente tem vontade de ver, mas eu ficava de Falar um boa. negócio. Eu acho assim, eu só vejo o lado negativo se você ver. Por quê? Se você ver e for mal, aí você vai ficar desesperado pro segundo dia. Se você ver e for bem, pode ser que você relaxe pro segundo dia, né? Então, eu recomendo realmente não olhar, porque eu não vejo vantagem, sabe? E Se for ver... no lado negativo, né? no lado negativo, exatamente. Se você, vamos supor assim, se você não tivesse visto, você não sabe quanto você acertou, você ia lá empenhado e dava o seu máximo para fazer o segundo dia. Mas podia ser que se você visse e visse que você foi bem, aí você, já fui bem, humano, já garanti. E aí você esfria e acerta menos do que acertaria se não tivesse olhado. Se você quiser conferir mesmo o gabarito, deixa para conferir depois do segundo dia, isso é o que eu recomendo, porque aí não faz mais diferença. Eu conferi o gabarito. É o que eu tô dizendo, pô. Se for criar ansiedade pra você, tipo, não veja, entendeu? Não vá inventar moda, não. É aquilo que a gente falou, de não ir atrás dos gatilhos, de identificar o que é gatilho. Exato. Então, assim, pra mim eu sabia que era tranquilo e, assim, eu sabia que eu ia atrás do máximo de questões possíveis, independente do que fosse resultado, entendeu? Então, assim, pra mim foi tranquilo. No caso, eu tinha visto humanas e natureza primeiro, né? Aí, tipo, eu fiz, sei lá, 39, 43. Eu falei, eita, eu tô bem, mas assim, se eu relaxar, eu me lasco. E aí eu não passo, entendeu? Aí minha ideia foi essa. Então, assim, pra mim não fez diferença. É isso. Entendeu? Eu acho legal a gente falar um pouquinho do TRI, né? Que o Eduardo tava dizendo agora há pouco, o tanto que ele faz diferença. E, véi, faz muita diferença o TRI. Eu lembro de uma menina na minha sala, que isso parece até mentira, mas é verdade, ela mostrou o print. Ela com 36 tirou 920 em matemática. Eu fiquei, caramba, véi. Posso falar? Não posso, né? No ano da gente. 2017. Não sei se posso falar. Não precisa falar não, mas isso aconteceu, a gente ficou uau, velho. Foi 2017 ou 2018? 2017. Que teve mais de 1000, foi a nota? Foi não, mais de 1000 foi 2000, acho que foi. Não, o meu foi 991. Quase 1000, pô, quase 1000 também. Mas enfim, TRI faz muita diferença, velho, realmente. Pois é. Estranho, né? Mas... Acontece. Depende das questões. Claro, Você acontece. acertou todas as fáceis? Pois é. Uma outra ressalva também. Eu tenho. A galera diz: pra você passar, você tem que estudar em matemática. Minha irmã, por exemplo, você sabe. Quem não sabe, eu tenho uma irmã gêmea. Ela passou Porque a cara dele tem cabelo um pouco mais longo. Ela passou com 32 em matemática. Sabe? Ela pensou que não ia passar e passou. E tipo, tira isso da cabeça que o cara precisa lá das 40 para passar, porque não é assim. O que diz é o TRI, beleza? Então, uma coisa para TRI, isso aí já é para quando vocês receberem a nota. O TRI varia muito de um ano para o outro. Por exemplo, no ano que eu, Dib e Ryan passou, o TRI foi muito baixo. Eu passei com 819, eu com 15 questões a menos no ano anterior tinha feito 819 também. Então, tipo, quando eu via... 15 questões a menos. Só que, porque quando eu vi 819, eu fiz, caramba, foi uma nota boa, vai dar pra passar, mas talvez não seja uma das melhores. Porque no ano anterior, o povo fez 840, 850, esse ano foi um ano de TRI muito alta. E foi o primeiro lugar com 819. Foi. E talvez ano que vem, por exemplo, a nota de corte subiu 20 pontos de 2019 para 2020. Foi 770, foi para 790. Então pode ser que a TRI varie muito. Então não dá para você, assim que receber a nota, saber se você vai passar ou não. Eu digo muito isso pra galera, que a comparação é de ano com ano, sabe? Não entre os anos. Porque é aquilo que a gente tá dizendo. Pode ser que um 780 às vezes dê, às vezes não vai dar. Né? A comparação deve ser feita sempre ali no mesmo ano, sabe? Número de acerto também, isso vale para número de acerto também. Às vezes o 140 é bom, às vezes o 140 é ruim, depende do tanto que a galera tá acertando. Tu passou com 141, não foi? Foi. E eu teve dois amigos que passaram com 133, eu passei com 146, sei lá. Pois é, isso. Então, tá ligado? A TRI pesa muito. Mas assim, pelo menos quando eu era assessor, a gente tinha mais ou menos essa noção assim, que 140 é um negócio assim que dá... tem a segurança. Você quer fazer pelo menos 140 ali, tirar uma nota boa na redação, você tá na briga, né? Então, isso aí. o foco pelo menos era o mínimo de 140, né? O foco, né? Isso.
Aí agora a gente tem a bonificação de 10% na UFPB, se você for estudante de ensino médio da Paraíba, velho. Então a gente não tem nenhuma noção de como vai ser isso. Vai ser muito diferente. É um tiro no escuro esse ano. Principalmente porque a maioria dos estudantes desse último ano foi gente de fora, né, na UFPB. Então, velho, vai ter basicamente dobrado o número de vagas para paraibanos, né? Porque se a metade era para galera de fora... Mas assim, historicamente, metade das salas são de fora, metade das salas são daqui. Assim, principalmente os ponto 1 geralmente são, né? Mas assim, é aquele negócio, você não pode relaxar porque vai ter 10% não, entendeu? Porque vai ter muita gente daqui fazendo também, então você tem que ir também bem em relação aos daqui, né? Bora mudar o foco. A gente já falou, deu algumas dicas de humanas, né? Mas tu tinha alguma outra dica de linguagens e... Não, eu já dei. Já deu? Dica de como não cair em pegadinha, essas coisas. Alguém tem alguma coisa? Eu tenho umas dicas boas. Uma coisa que eu aprendi assim, que parecia ser besteira, mas que faz uma diferença gigante, é você destacar com um quadradinho ali o que é importante na questão. Mas uma coisa que assim mudou minha prova, que eu comecei a acertar sempre mais de 40 por fazer isso, vou dizer, era o seguinte: eu achava lá uma conta e eu, antes de marcar ali, o comando de novo. Porque acontece muito da pessoa estar lá calculando, aí acha aparece um número, aí você marca e erra. Então eu vou juntar com outra dica minha, que é o seguinte: você escrever o que é aquele número, gente. Não deixem de fazer isso, principalmente questão de química. Por exemplo, você achou lá, X igual a 20. 20 o quê? 20 mols, 20 gramas de cálcio. Eu fazia questão de escrever até o elemento ali, a unidade e o que é lá. Por exemplo, 20 gramas de cálcio, eu escrevia gramas de Ca. Porque às vezes eu precisaria voltar ali e se você não escreve, você não sabe o que é aquilo, né? Então crie esse hábito o quanto antes, de escrever sempre o que é aquele número que você achou e de ler o comando de novo antes de marcar. Porque eu por exemplo, achava lá Y igual a 50 calças. E aí eu voltava no comando e ele queria saber bermuda, sabe? Aí eu subi, pronto, achei bermuda é isso aqui então, sabe? Então isso aí ajuda demais. E aparece. Aparece. E os números no meio da conta aparecem. Aparecem sempre. Por isso a importância de escrever o que aquele número é. Sempre que vocês forem marcar a alternativa, voltem pro comando, porque às vezes a gente esquece alguma coisa também, usa o raio, usa o diâmetro ao invés do raio. Isso é clássico, né? Quem nunca botou o diâmetro no lugar do raio? Dividir por 2, pô. Hoje essa é famosa, ou multiplicar, né? Ou alguma coisa assim, velho. Pois é. E quando você bota uma resposta lá, só que a pergunta tava, tipo, a questão não queria saber, sei lá, ele pergunta, dá um gráficozinho, um negócio bem fácil, aí pergunta um negócio e só que era só outra coisa, tipo assim, ele pergunta quantos reais ele vendeu no mês, aí você vê lá no gráfico, sei lá, alguma coisa assim. Eu fiz muito isso na primeira vez que fiz. Por isso que é importante a gente voltar no comando, porque geralmente diz lá o período, tipo, eu quero em fevereiro, aí você pegou março, aí você se liga, porra, eu peguei em março, vou marcar fevereiro. Também tem a questão de, tipo, quando a gente vai ler a questão, vai sempre pro comando primeiro, depois vai pegar os dados. E quando você for pegar os dados, tenta já ir lendo a questão e anotando de forma organizada. A organização é muito importante também. Usem o rascunho para não ficar tudo bagunçado lá. Às vezes tu precisa pular a questão e quando tu voltar na questão tu não vai entender porra nenhuma dos dados porque tá tudo bagunçado. Então usa o rascunho e faz de forma organizada para você entender o que você está fazendo ali. Você, caso precise voltar na questão, você entenda qual foi o seu fluxo de pensamento, suas contas, etc. A organização é muito importante realmente. Eu percebi assim que fez diferença para mim, porque às vezes eu fazendo exercício de física fazia correndo lá apressado para marcar logo, e no momento que eu comecei a organizar melhor, o cara começa a acertar bem mais. Então, ferramentas de falta de atenção. Então, todos esses pontos são importantes. Você destacar com um quadradinho ali o que for de importante no texto, seja um dado, seja uma palavra como metade, dobro, nessas palavras de impacto. E você lê o comando de novo antes de marcar e você escrever o que é aquele número que você achou, como o exemplo que eu dei, mols de cálcio, gramas de ferro, sei lá, qualquer coisa, pipas, calça, bermuda, escreva, né, o que você calculou. E isso aí já você vai ver que você já vai começar a escorregar bem menos só fazendo essas coisas. Isso que eu vou falar agora vai para você que faz conta de cabeça. Eu também fazia muita conta de cabeça. Você vai ver que a grande maioria das questões do Enem são mais questões de proporção. Às vezes você consegue fazer tranquilo de cabeça. Agora sim, no dia da prova, não invente de fazer isso, certo? Porque acontece de você errar. Então assim,
faça a conta, nem que seja a conta simples, só escreva para você ter noção. Você sabe que vai cortar esse 3 com esse 3, esse aqui vai dividir por 2, 10, 10, sei lá, enfim. Mas escreva só para você ter noção, para você não confundir os dados, como a Ryan está falando. Às vezes você pega um dado de fevereiro, era o de janeiro, e você está fazendo a conta porque viu o dado mais bonito primeiro. Então, tentem escrever, evitem fazer a conta de cabeça. Se você conseguir ter tempo para fazer tudo, tente escrever tudo. Às vezes eu olhava para a questão, fazia de cabeça, aí estava com o resultado, já vi que tinha alternativa, mas aí eu pegava e escrevia. Só para confirmar. Para confirmar e... Quem nunca passou por isso? Tem o cara fazendo a prova lá, aí aparece, sei lá, 12 vezes 9, aí o cabo, é 108. Peraí, será que é 108 mesmo? Aí o cara para, faz 12, 9, 8, é 108 mesmo. E vai 2 vezes 4. Mas é isso, eu também compartilho dessa visão. Quando você escreve, dá mais confiança no que, né? Vamos, para não perder a questão, porque por ganância ali, fazendo de cabeça. Era Strope que fazia a prova toda de cabeça? O menino fazia a prova de matemática sem fazer uma conta, né? Pegaram a mão na cabeça. Ele fazia a prova assim, aí ficava bem sério olhando para só fazia marcar. Estou imaginando, vai pensativo assim. O vértice é 10 aí. Aí, bora lá. Alguém tem alguma dica a mais para dar em natureza, matemática? Eu acho que o Fábio tem alguma dica de matemática, 45, assim, não é para qualquer um não. Eu acho assim que a grande maioria, eu diria que 90% das questões são questões assim de conteúdo básico. Eu não vou dizer que são questões fáceis, porque depende muito da interpretação, às vezes você está desatento, a prova é longa, mas são conteúdos básicos. Então assim, se você for ver quantas usam questões de função, uma função muito diferente, uma função exponencial, uma função logarítmica, você usar uma geometria plana muito diferente, eu acho que são 5 questões no máximo que você vai usar isso. Então, para mim, a prova de matemática é muito mais você ter atenção e ter calma, não ter ansiedade para fazer a prova, do que propriamente você saber uma matemática de outro mundo. Entendeu? Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu estudava na turma ITA, todo mundo fazia o Enem, né? E aí, de vez em quando saía uma pessoa que acertava, sei lá, 45 questões e tal, o colégio fazia propaganda lá no Aritsá. Mas você via que, por exemplo, os caras da Olimpíada de Matemática, muitas vezes, eles não acertavam 45. Óbvio que eles tiraram uma nota muito boa, 42, 43, 44 questões. Mas, às vezes, eles, sabiam muito uma puta matemática. 1000 vezes mais do que eu. Mas, assim, a questão de você ter atenção e você estar prestando atenção naquela prova, não se distrair com o tempo e ficar concentrado o máximo tempo possível, é o que vai fazer diferença, que vai fazer acertar mais questões. Então, não existe necessariamente uma dica específica de matemática, mas uma dica de atenção, de você passar assim, o máximo tempo possível atento, fazer suas pausas, usar a sua glicose, né? E prestar atenção. Quem quer? Jogo rápido. R$10. Pense o seguinte, eu tenho certeza que assim, um cara que é bom em matemática, eu tenho certeza que ele fecharia a prova se ele tivesse a tarde toda para fazer, né? Se ele estivesse em casa de boa, pensando ali o tempo que fosse, ele ia acertar as 45. Uma hora ia sair. Né? Exatamente. Só mais você prestar atenção e ter foco ali naquilo que você está Matemática é sobre atenção e organização, eu diria isso. Você tem que estar atento para não perder a questão por alguma besteira, e essas dicas que a gente deu anteriormente eu acho que é para isso, né? Aquilo que a gente falou de destacar, de ler o comando de novo. E sobre a organização, porque se você for fazer correndo, provavelmente você vai errar, né? O cara tem que ter ali a estratégia de prova para fazer no tempo certo, né? Se organizar ali para não fazer a prova correndo. E, velho, se você domina ali os assuntos, você faz a prova de forma organizada e você faz com atenção, você tem tudo para fechar a prova. Um ponto de matemática que eu vejo muita gente falando é a questão de... Você viu, aí viu lá que é um logaritmo que você tem que fazer. Pular a questão, velho. Eu sempre bato na tecla, você tem que ler a prova toda. Por exemplo, no ano que a gente passou, não sei se vocês vão lembrar, mas tinha uma questão do logaritmo que era uma das questões mais fáceis da prova. Se você soubesse o básico, você não sabia, não precisava nem usar o logaritmo. Era uma questão basicamente de raciocínio lógico. Então lê a questão, lê todas as questões da prova antes de você pular. Porque tem muita gente que pulou, deixou essa pro final, errou e era uma questão fácil. Deixa eu dar uma segunda aí.
Tipo, na técnica que eu digo que é para fazer, sei lá, 15 questões de matemática, é para você tentar fazer as fáceis primeiro, mas você lê todas as 15 e classificar as 15, sabe? Tipo, as 15 que você não fizer. Tipo, digamos, você vai fazer 12 questões. Você vai deixar de fazer 3, mas essas 3 você vai ler e vai classificar. Fácil, mas difícil para você saber a prioridade que você vai dar. Outra coisa é que às vezes a gente complica a prova de matemática. A gente pensa que é uma questão muito difícil e fica criando hipóteses a mais e complica uma questão que é muito simples, é só uma regra de 3. E isso, se você vai com a mentalidade que a prova é fácil, que as questões são fáceis, que você consegue fazer, isso vai descomplicar também na hora de você fazer a prova de matemática. É por isso que eu não pulo questão. Eu faço não. Assim, eu não pensava geralmente em fácil, médio e difícil. Eu pensava assim, se eu não sei fazer. Porque se eu sei fazer, vai ser ao mesmo tempo eu fazer agora ou fazer depois. Legal. Entendeu? Assim, então pra mim era fazer ou não fazer. Assim, não tô chegando no raciocínio da questão. Não tô conseguindo pensar qual vai ser o caminho que eu vou seguir agora. Se eu não sei isso, beleza. Vamos lá que eu deixo pro final. Ou até tento um pouquinho, se tá demorando, deixo pro final. Mas assim, se você sabe fazer, não vai fazer diferença se você vai fazer agora ou fazer no final. Eu penso assim. Mesmo que seja difícil. Exato. Né? Se Uma hora ia ter que fazer. uma hora você tem que fazer. Então, faça médio difícil, eu faria logo, entendeu? Uma coisa que me ajudou muito a diminuir a incidência de erro besta, porque no ano que eu fui aprovado, eu no começo... Pega a estatística. Eu tenho tudo, eu sou muito analítico nos meus erros. Tipo, no começo do ano eu acertava 30, 33 questões de matemática e pro meio do ano eu estava acertando 35 e eu acertei no dia do Enem que eu passei, em 2019, 40. E tipo, essa evolução se deu principalmente pela questão da mentalidade, mas por utilizar a meditação. Tipo, eu fazia os levantamentos estatísticos da maioria dos meus erros e a maioria era atenção, interpretação, conta besta, com matemática básica, porque a maioria das questões são básicas. Não é conteúdo. E às vezes a gente erra atenção, essas coisas, exatamente por estar nervoso, a ansiedade gera uma distração a mais. E a meditação me fazia ter um autocontrole da minha mente, da minha ansiedade, principalmente pela técnica de respiração, e isso fazia com que eu tinha um foco maior durante a prova e dava o melhor de mim e conseguia aplicar o que eu sabia. A maioria das vezes a gente erra a questão não porque a gente não sabe, sim porque a gente não consegue aplicar o que a gente sabe. E as técnicas de meditação ajudam muito a gente a se reestabelecer. Inclusive, no ano que eu acertei 44 em matemática, que foi ano passado, no último Enem, eu não estava treinando, então eu não estudei o ano todo. E eu não tinha, capacidade, não diria capacidade, mas como eu não estava treinando, eu não estava com o porte de quem faz Enem, sabe? Então, eu não conseguia manter o foco por muito tempo. Então, a cada, bloco de questão, ou a cada 2 blocos de questão de 30 minutos, eu parava, meditava para tentar restabelecer o meu foco. Então, foi absurdo as vezes que eu meditei e deu para acertar a maioria das questões de matemática, e a única questão que eu errei foi uma soma. Tipo, eu errei uma besteira. Eu errei mas pelo menos diminuiu muito a incidência de erros bestas. Porque se eu acertava durante o ano 35 questões, 10 era por falta de atenção, para ter caído para uma questão por falta de atenção, diminuiu muito essa incidência de erro. A alimentação também, a cada bloco de questão, ajudou muito a diminuir essa incidência de erros. Esse método do quadradinho também ajudou, voltar no comando de questão. A organização também é uma coisa que ajudou muito a diminuir essa incidência de erros. Então, você fazendo essa somatória de técnicas, variando por área de questão para você ficar mais atento, vai ajudar muito a diminuir essa incidência de besteira em matemática. Eu acho muito importante também lembrar de descansar 1 minuto ali, o que seja, depois de um certo bloco de questão, porque eu acho que todo mundo já passou por aquele momento que tá um turbilhão de pensamentos ali. Você tá lendo uma questão atrás da outra, desesperado. Cansado tá sem também. entender nada, meu irmão, pare, velho. 30 segundos ali, respire fundo, fecha a prova um pouquinho. Beber água. Toma água e volta. Porque isso aí, velho, pode ser 1 minuto que você descansa. Isso pode fazer uma diferença tão grande que às vezes a gente nem valoriza isso. Então lembre de descansar. Assim, esses momentos aí, tem muita gente que não vai no banheiro durante a prova do Enem, acho que vai perder. Eu sempre ia no banheiro. Sempre ia. 1 ou 2 vezes no mês. Sempre ia, olhava um pouquinho a vista. Lavava o rosto. Lavar o rosto. Cinema e o banheiro, né? A meditação é uma boa também, eu fiz. Eu passei bem 1 hora fazendo meditação da prova. Rapidinho. Na sala, não tinha nada pra fazer. Assim, essa questão de meditação, eu não sei meditar. Eu não sei se eu sou meio hiperativo, que eu não consigo, mas. Não parece não. Com essa voz aí, parece bem. Bem calmo, né? Sim, mas
O que, por exemplo, o que você pode fazer também, eu fiz, por exemplo, antes da prova, e para quem acredita, enfim, era rezar. Até porque muitas vezes a maioria das orações que a gente tem são espécies de meditação e que você entra naquele momento mais calmo, e se você prestar atenção durante a oração, você esquece um pouquinho o que está por fora. Então, meditação, oração, o que for, que deixar você mais calmo, mais tranquilo. Até mais introspectivo. isso, até porque o próprio chocolate, ou a fruta, ou a água, a gente fala que é a questão da glicose, mas não é só isso. É também para você pausar, respirar e esquecer um pouquinho. Então, tem uma coisa que eu estava vendo essa semana que é Mindful Eat. É um negócio que você... É tipo mindfulness, tá ligado? Que você aproveita aquele momento, etc, etc. Mas você faz com a comida, entendeu? Então, durante esse momento, você pode aproveitar. Olha pro chocolate. Aí você imagina o gosto, a textura. Mas, não, assim, quando for dar pausa, dá um tempinho. Olha pro chocolate rapidinho, come. Fica tranquilo. Aproveita o gosto do chocolate um pouquinho. E aí, depois vai voltar pra prova. Eu quero dar uma dica também sobre você falar coisas positivas ali naquela meia hora antes da prova ou durante... Isso aí é novo pra mim. Vou falar sobre. Aquelas meia hora antes da prova, né? Ou quando você estiver ansioso. É você realmente... Eu não acreditava nisso antes, mas eu vou dizer pra vocês porque eu passei a acreditar. Porque eu vi que tem até uma explicação física, neurofísica, assim, PNL, por trás. PNL. Não sei o que é PNL. Né? Vou não. Mas só dizendo assim, a dica é você falar coisas positivas. Por exemplo, se você ficar se repetindo ali, meu irmão, essa prova vai estar muito fácil. Eu vou estourar na redação, vou tirar 1000. Certeza que vou tirar 1000. Ficar repetindo essas coisas assim antes de começar a prova, isso faz uma diferença grande. O nosso subconsciente começa a acreditar e a gente fica mais tranquilo, sabe? Teste isso antes do simulado ali, antes da prova, eu fico falando, essa prova vai estar muito fácil. As questões eu vou saber tudo, eu estudei, eu estou preparado, eu vou bem na prova e por aí vai. Isso aí acalma, sabe? Façam isso. E você aumenta sua autoconfiança. Você, por vários motivos, e um dos motivos, uma das explicações que eu vi, que quando eu vi isso eu comecei a acreditar, a pôr em prática e aí fez diferença, é que a gente estudou lá no eletromagnetismo, que quando a gente tem uma corrente, a gente tem um campo eletromagnético, né? A regra da mão direita. Corrente aqui, o campo aqui. E um dos cantos do nosso corpo, no nosso corpo sempre tem elétrons saindo para tudo que é canto, né? Sempre tem alguém oxidando, alguém reduzindo. Mas um canto que tem muito isso é na nossa cabeça. Toda sinapse tem ali uma carga, né? E aqui está acontecendo milhões de sinapses, deve saber o número exato de quantas sinapses acontecem por segundo. Mas enfim, tem muito movimento de carga, então a todo momento a gente tem um campo eletromagnético na nossa cabeça. Não sei se vocês já perceberam isso. E um campo eletromagnético cria ondas eletromagnéticas que podem entrar em ressonância com a vibração da palavra que você está falando. E aí a nossa cabeça começa a acreditar naquilo e isso dá uma paz assim interna no pensamento. Tá pensando aqui, vou procurar as evidências. Eu achava que ia dar uma explicação mais... Podem ir atrás que isso é verdade. A gente tem, todo mundo tem. Não dizem que pessoas têm, né? pessoas têm energia, né? Que a gente sabe uma pessoa que você o santo não bate, que a pessoa não gostei muito. Ou o ambiente também esse. Total, mas é isso mesmo. Tem um ambiente lá, um ambiente que você não gosta, ou às vezes tem um ambiente que está agradável, né? Que você está confortável ali, tem tudo a ver com isso. Vou trazer uma evidência muito pouco científica que eu vi uma vez, que diz que quando duas pessoas, por exemplo, uma vez fizeram um experimento, colocaram duas pessoas meditando uma do lado da outra. Só que aí colocaram um eletroencefalograma, ou seja, eletrodos na cabeça da pessoa, que eles vão vendo as ondas cerebrais. E aí eles colocaram os dois em gaiolas de Faraday, cada um deles, ou seja, não tem, teoricamente, interferência entre um e outro, né? Mas aí, por exemplo, colocaram os dois para meditar um do lado do outro. E aí, depois de um tempo, perceberam que as ondas de eletroencéfalos começavam a entrar em ressonância, em consonância, as duas ao mesmo tempo. Eu não sei até que ponto é uma evidência robusta isso, mas tem um TED Talk, esse é muito conhecido, talvez vocês já devam estar pensando no que eu vou falar, mas tem um TED Talk de Amy Cuddy, vocês já ouviram falar, que é o do Fake Until You Make It, né? Que foram feitos alguns experimentos com as pessoas e colocaram, por exemplo, as mesmas pessoas primeiro em posições como se fossem retraídas. Então, por exemplo, pessoa com o braço mais para cá, com o braço cruzado, com uma posição mais para baixo, assim. São posturas que denotam que você ou está desconfortável com alguma situação ou que você não tá à vontade ou não está se sentindo bem naquele momento. E aí, por exemplo, não sei se eles faziam algum teste depois, não sei se era um teste
ressonância magnética funcional, era um teste de habilidade, enfim. E perceberam que eles iam mal nesse teste ou não ativavam tantas áreas no cérebro, enquanto que quando eles colocavam as pessoas em posição de poder, então, por exemplo, seja posição de Superman ou de Wonder Woman, se for mulher, queixo levantado, confiante. ou então, por exemplo, tá sentado aqui, ó, vou fazer a pose. Você coloca a perna assim e colocar os braços para trás, desculpa. Mas aí você passava, sei lá, 1 minuto assim, ou numa posição de poder ou que você se sente confortável. Isso é como se melhorasse a sua postura e melhorasse a forma como você vai ver as coisas que vão acontecer naquele momento. Eu não lembro exatamente qual é o experimento que eles fizeram para testar isso, mas vale a pena assistir esse TED Talk, que é o do Amy Cuddy. Eu vou mandar o link para a Dib e ele deixa na descrição do vídeo. Um monte de coisa para falar, deixa eu falar aqui. Beleza. Não, fala demais. Eu ia só. Eu ia recapitular. Vocês tinham falado de confiança. Eu vou fazer várias retomadas. Eu até anotei aqui, senão eu ia esquecer de tudo. Tem até uma menina que eu não vou citar o nome, que Fábio conhece, que está estudando para a FUVEST, fez a Unicamp semana passada. Tu não deve lembrar de cabeça assim, mas não precisa falar o nome. E, tipo, essa prova da Unicamp, a última prova, semana passada, foi uma das mais difíceis. Depois eu falo. Foi uma das mais difíceis que teve. E, tipo, ela acertou todas as questões de matemática da Unicamp da semana passada. Nossa. E, tipo, ela disse que uma das coisas que mais ajudou ela foi esse quesito de confiança. Principalmente quando chegou em uma questão que era de divisão de polinômios. Ela viu que era difícil e tal, não conseguiu fazer na hora, pulou. Mas quando chegou no final da prova, foi tentar, ela foi mentalizando ao longo da prova que, tipo, ela tinha dado o seu máximo durante o ano, tinha feito todos os tipos de questão, não todos, mas, tipo, a maioria das provas que tinham disponíveis, provas antigas, simulados, SAIS, poliedro, Bernoulli, e, tipo, isso gerou uma confiança muito grande. Ela começou a faturar os polinômios. E isso fez com que ela acertasse todas as questões na prova de matemática e saísse muito bem no geral. Isso aconteceu comigo também, porque quando a gente chega numa questão e vai com a mentalidade que você vai errar, que é uma questão difícil, muito dificilmente você vai tirar aquela questão de letra. Não vai sair aquela questão. Então, a confiança vai influenciar nos seus resultados. Por isso que eu disse aquela dica de você falar coisas positivas para si mesmo. Isso faz muita diferença, galera. Confia. Fique falando. Eu não sabia que era pela frequência. Tem até explicação. Mas faz diferença por vários motivos. Um deles da confiança, né? Fique falando. Eu sou top, eu estudei, a prova tá fácil. Essa prova aqui vai estar rasgada, eu vou acertar tudo, sabe? Fique repetindo isso e é isso aí. Você vai trazer uma leveza para si. Deixa eu só falar da questão do descanso. Eu costumava ir várias vezes no banheiro para dar uma alongada, dar uma respirada e principalmente para aumentar a circulação sanguínea no meu cérebro, porque quando a gente, sei lá, faz uma atividade física, aumenta a atividade cerebral, né? Aumenta o foco, essas coisas, diminui a ansiedade. E tem que sempre olhar para Fábio aí, para quem não sabe. Para quem não sabe, Fábio teve um neurocurso, chamado neurocurso de neuroanatomia. Foi bom. Muito bom aí. Vai lançar de novo? Aí, ó, é uma boa, viu? Ó, a galera que vai lá no P1 aí, que vai ter anatomia. Pesquisa científica. E isso dava uma distraída também. A gente abstrai da prova, diminui a ansiedade. E eu tenho um exemplo muito claro de uma aluna minha, Malu, que ela foi segundo lugar do último simulado. Ela acertou quase 160 questões, só sendo que ela acertou 39 questões de matemática. E, tipo, das 6 questões que ela errou de matemática, foi uma sequência de 7 ou foi 8 questões. Tipo, ela fez 8 questões, de 8 ela errou 6. Sim. E, tipo, isso se deu muito provavelmente porque aquele intervalo de tempo ela estava desfocada, estava cansada, alguma coisa assim. E eram questões fáceis, pô. Ela saberia fazer a maioria delas. E por que ela errou aquelas questões? Provavelmente porque ela não deu intervalo, ela não parou durante a prova toda. Ela disse que não deu intervalo de tempo, não foi no banheiro. Então, ó, banheiro é o segredo. Não parou para respirar ali um pouquinho. Se alimenta, dá uma alongada, respira. E isso vai ser um diferencial muito grande para você diminuir essa incidência de erros, principalmente centrado em um bloco de questões. Então,
Acabou um bloco de questões, dá uma respirada, vai 1 ou 2 vezes no banheiro, não fica noiado com essa questão de tempo, porque é melhor você ir no banheiro, perder um tempo e não errar a questão por besteira do que você fazer a prova corrida e errar várias questões por falta de atenção. Vale bem mais a pena você diminuir essa incidência de questões fáceis e gastar um tempinho nesse período de descanso, digamos assim. Eu vejo que se você tem planejamento de prova, no meu caso que eu fazia 10 a cada meia hora e ficava acompanhando ali o fiscal, se você tem esse planejamento, você pode e deve se dar ao luxo de descansar um pouquinho, de ir ao banheiro, de respirar, porque para evitar justamente isso que o Eduardo estava dizendo, porque às vezes quando a gente está num momento de cansaço, a gente vai errar várias questões seguidas que a gente saberia fazer se a gente tivesse parado um pouquinho para tomar uma água e tudo mais. Eu lembro que teve, a história é meio engraçada, teve um simulado que eu fiz no cursinho, que eu lembro que eu errei as 4 últimas questões seguidas, porque cansaço. Eu não estava lá apressado, não parei para descansar, fui e errei 4 seguidas. Aí quando saiu da prova, eu estava numa rodinha de amigos e a gente foi conferir o simulado, né? Aí eu comecei a conferir de trás para frente. Aí eu errei. Aí eu me desesperei, falei, véi, o que tá acontecendo, meu irmão? Aí todas as outras 41 eu acertei. Aí eu fiz 41, então isso era em humanas. Então, eu tô dizendo isso para vocês verem que quando o cansaço bate, ele tira um bloco de questão ali junta. E pra gente não sofrer com isso, a gente para, respira e tudo certo. Agora bora pra outra, ou alguém quer agregar alguma coisa? Então pergunta aí, Pergunta. Vocês estudaram todos os assuntos do ano? Fábio aí que vai dar o start. Tá. A minha resposta para isso é sim e não. Sim, porque durante o ensino médio, certamente a gente viu 99,999% dos conteúdos do Enem. Então, em algum lugar dentro de você... Sócrates. Tá aí dentro já a resposta. Pronto, você precisa parir. A maiútica. Você, pronto, tá, em algum lugar seu, você já viu aquele conteúdo. E não também, não vi todos os assuntos, porque certamente não deu para ver todos os assuntos durante o ano, até porque eu comecei a ver mais humanas, biologia depois de abril. Mas, assim, não é isso que vai definir, necessariamente, você vê todos os assuntos, mas sim o que você priorizou. Então, se você priorizou justamente os conteúdos que caem mais, por exemplo, eu já tinha estudado bastante coisa de matemática, física, química, etc. Quando eu comecei a estudar para o Enem. E aí o que é que eu fazia? Durante as aulas eu pegava e ficava fazendo questão mesmo. Assim, eu pegava lá no Poliedro tinha um livro de questões antigas do Enem. Todas as questões antigas do Enem, é um livrão grossão. Eu pegava e começava a fazer. Meu amigo, acho que tinha umas 160 questões de proporção, eu fiz tudinho. As questões mais bestas que tem, né? Mas eu fui fazendo tudinho. Aí comecei a fazer as outras, enfim. Fui fazendo e assim, o tempo que eu tinha eu aproveitava para fazer questão. Então assim, eu fui priorizar o que caía mais. E aí assim, você tem que... É tudo probabilidade, você não tem como adivinhar o que vai cair. A gente não sabe, vai cair 2 questões de tal coisa. É como prova da OAB, né? Cada assunto a gente sabe quantas questões vai cair. Mas, por exemplo, no Enem você não sabe. Pode cair 7, 8, 10 questões de proporção, mas a gente sabe que provavelmente, né? É mais provável que vai acontecer. Então, aproveite para... Se você viu a maior parte dos conteúdos, beleza. Se você tem aquelas filinhas, post-it, etc., não tem problema nenhum. Você pega nessa última semana, todo dia de noite vai lá, dá uma olhadinha nas fórmulas, etc., olhada rápida. Beleza, relembrei alguma fórmula para quem decorava mais as fórmulas assim. Não tem problema, até na véspera eu não via problema, né? Os meninos gostavam de ficar mais relax, mas eu não vejo problema, assim, dá pra ficar tranquilo e revisar. Deixa eu falar rapidinho. Tem até eu acho que é uma teoria, a teoria de Pareto, alguma coisa assim, já ouviu falar? 80-20, que tipo, 80% do conteúdo que vai estar em qualquer coisa da sua vida, no caso, por exemplo, 80% do conteúdo que vai estar do Enem, vai estar como se fosse concentrado em 20% do conteúdo do ensino médio, tá ligado? Então, no caso de matemática, 80% das questões de matemática está em 20% do conteúdo e esse 20% do conteúdo é matemática básica. Então, se você estudou esses 20%, você consegue até passar em medicina, tá ligado? Porque 80% de aproveitamento na prova, você consegue entrar num curso concorrido. Não só em medicina, né? Mas qualquer curso concorrido. Então, isso é muito importante para dar tranquilidade. Sobre ver todos os assuntos,
eu vou dizer uma coisa aqui. Quem está no terceiro ano provavelmente não vai conseguir ver todos os assuntos. Se você está fazendo um ano de cursinho, aí já dá para ver. Porque você fica com mais tempo ali, né? Até porque alguns assuntos... normalmente a galera no terceiro ano não dá tempo de ver eletromagnetismo, a galera vem correndo, aí não aprende direito. E nunca tinha visto. Tá? E nunca tinha visto aí, né? Eletrodinâmica, às vezes a galera não dá tempo de chegar num nível bom também, porque fiz correndo. Enfim, a vida do terceiro ano, a vida de quem tá no terceiro ano é meio difícil, porque ele tem muita coisa e a escola toma muito tempo. Então, eu queria puxar esse ponto para o Lopes mesmo estava dizendo aqui que no tempo que desse ficava fazendo questão. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Quando o cara tá numa aula ali paia, que não tá agregando, sabe? Eu, por exemplo, geometria analítica, eu aprendi durante a aula de português. Fiquei sentei na última cadeira lá, peguei a apostila, fiquei fazendo. E é isso, eu acho que a gente tem que... Isso é um dica para quem tá na escola, né? Se você tá numa aula ruim, que não tá lhe agregando, vai fazer questão, porque isso sim vai fazer diferença. E sobre ver todos os assuntos, eu não acho também que precise. Até porque, por exemplo, teve o último ano aí que eu fiz, eu estudei tudo de zoologia, não caiu nenhuma questão. Eu lembro que eu saí da prova pensando, meu irmão, por que eu gastei tantas tardes estudando zoologia, velho? Sabe, bateu até um arrependimento. Então não vale a pena, tem assuntos que não vale a pena ser estudados, eu vejo. Porque, e é sobre você realmente focar no que mais cai, porque, por exemplo, química na prova. Se você sabe ali fazer questão de solução, estequiometria, termoquímica, orgânica básica, você vai acertar mais da metade ali só com isso aí de química, né? Então o foco tem que ser realmente no que mais cai, porque não acho que dá tempo de você ficar bom em todos os assuntos. Fique bom dos que mais caem. Jogo rápido. Ele quase não solta quando ele pega. Não, mas aqui, essa pergunta pensando pra quem tá agora, pra fazer o Enem semana que vem e na outra semana. Velho, se você não viu todos os assuntos, não inventa de querer ver um assunto novo agora não. Pega o simulado, faz não vai fazer diferença, velho. O cara não vai aprender. No tempo que você ia aprender um assunto novo, por exemplo, você não viu eletromagnetismo. Beleza, eletromagnetismo às vezes é uma questão, então, mas velho, não vale a pena você acertar essa questão em vez de você fazer 3 simulados que você ganha provavelmente 10 questões. Você tem que pegar a proporções do que mais vai cair e se dedicar ao seu tempo da melhor forma possível. Pra quem quiser saber o que mais vai cair, é só adquirir o cronograma colorido lá no Instagram do Rota do Enem. É isso aí. Quem é que vai falar? Tipo, esse negócio de questão é muito importante porque tipo, o conteúdo já vai estar sintetizado lá da forma que vai ser cobrada. Se você fizer, sei lá, 10 questões de eletrodinâmica ou 10 questões de zoologia, de botânica, provavelmente, por exemplo, os hormônios vegetais já vão estar assim. Eu estudei 6 horas Já- E cai sim. O etileno gasoso vai cair. É etino, não é etino não? já caiu. Já caiu. Porque etino é a fórmula, né? Vai cair. Pronto. Aí, tipo, já vai estar sintetizado os hormônios principais, mais contextualizados naquelas questões. E também nos simulados, né? Porque o simulado é baseado em questões. Então, fazer questão, fazer simulado, você vai pegar os conteúdos sintetizados. É porque é um assunto recente, o Fábio é das antigas. Descobriram agora, o etileno. Não tinha não em 2016. E eu faço isso, inclusive, na universidade. Eu pego os estudos dirigidos, as questões dos anos passados, principalmente porque alguns professores não mudam a prova, não assistam. Acontece isso na faculdade. Ele vai ver. Não, mas eu acho que ele não repete não. Mas a anatomia repete. É a mesma questão desde 2016. Aí, quando você não tem tempo, você vai, foca em questão, você vai estudar muito mais coisas, vai aprender muito mais coisa em pouco tempo. Concordo. E vai aprender muito mais, tá ligado? Por exemplo, você está fazendo uma questão lá que você está falando de hormônio vegetal, aí dá 5 alternativas, você não sabia o que era nenhuma. Você não sabe o que é a letra A, nem a B, nem a C, nem a D, nem a E. Se você parar de pesquisar o que é aquela alternativa, pronto, você aprendeu um monte de coisa em uma questão, né? Muito mais rápido que se você fosse ler a apostila inteira ali sobre hormônio vegetal. Etileno, né? É etileno. Ele é o único gasoso. Por isso que se você botar uma fruta dentro de um saco, amarrar, aí ela apodrece, porque acumula muito etileno. Apodrece não. E as- Fica e madura as- mais rápido. Fica maduro e depois apodrece. E a galera antigamente botava dentro do forno, também é a mesma coisa. Mesmo É em cima, o gás se concentra. porque você apodrecer é você ficar maduro demais, sabe? Quando a fruta está muito madura, aí ela fica podre. E isso tudo por causa do etileno.
Então é isso aí. Mais alguma coisa a agregar em relação a esses pontos? Se não, tem mais uma pergunta. Não deixa a fruta que você falou para nem dentro do saco. Porque agora você sabe que... Não, depois eu abri, né? Quando eu botei assim no chão, eu abri, né? Mas eu acho que em um curto intervalo de tempo não deve fazer brincadeira, só pra... Mas é bom que já fixa aí, né? Véi, quando. Só uma historinha. Pra quem não sabe, antes de passar para o UFPB, eu passei para o UPE lá no interior de Garanhuns. Aí eu fui lá morar com um amigo meu e a gente fez um semestre lá. Eu fiz o P1 lá e fiz o Enem enquanto eu fazia o P1. Deu certo. Mas enfim, eu lembro que assim que a gente chegou lá no apartamento, a gente fez a primeira feira e a gente comprou limão, né? E tava dentro de um saco. E aconteceu que, eu não sei como foi direito, mas esse saco parece que rolou para trás do móvel. Aí, enfim, uns 2 meses depois, ali no meio do semestre, tava um cheiro insuportável, meu irmão. Esse apartamento, a gente não achava qual era o motivo do fedor. Chamou um cabo para ir lá para arrumar. Aí ele desarmou o armário lá, quando a gente viu o saco, a gente viu o saco, Arthur deu um grito. Eu lembro demais dessa cena. A gente viu o saco podre, Arthur, boy, o etileno. Boy, só aí, porque era isso que tava podre, velho. Aí, enfim, aconteceu isso aí. Agora, vou mudar totalmente o rumo das perguntas. Eu queria perguntar, tipo, na semana do Enem, qual horário que vocês acham que a gente deve parar de estudar? Eu, por exemplo, achava que, tipo, 18 horas pra gente descansar, dormir bem, o sono é importante durante esse período. Acho que influencia nos neurotransmissores, né? De novo, perguntando a Fábio. Melatonina também. Então, eu gostava de parar de estudar cedo. Também ajuda a controlar a ansiedade. O sono é importantíssimo nesse período para controlar a ansiedade. Vai. Dá atual. Um dado. Tem um estudo, eu vi essa semana, que pessoas que dormem só 4 horas por dia, elas comem em média 559 calorias a mais no dia. Isso inclui tanto os hormônios de saciedade, enfim, quanto propriamente a ansiedade, né? Então, você que dorme menos, você tende a ficar mais ansioso também, e aí você termina comendo mais, enfim, influenciando na sua vida. Você também se recuperou menos, né? E no sono, quando a gente tá dormindo, a gente gasta pouca caloria, né? Também. Aí, como a gente vai dormir menos, a gente vai ficar mais tempo ativo e vai gastar mais energia. E quando você tá dormindo, você não consegue comer, né? Então, todo mundo aqui... Se não for sonâmbulo, né? Todo mundo concorda que é interessante dormir cedo, então... Não, dormir cedo, beleza, concordo, mas não necessariamente você precisa parar às 6 horas, você tem que parar na hora que você está sempre acostumado. Por exemplo, se você gostou de estudar até 11 horas da noite, você consegue acordar bem às 7, 8. Aí, continua, não vai querer mudar totalmente a sua rotina nessa última semana. Se Dib, pra ele, até 6 horas da noite era um horário que ele tinha que parar para dormir bem, beleza. Mas tem gente que consegue estudar até 9h30 e 10 horas tá dormindo. Esse era o meu caso. Eu acho que é muito sobre você se autoconhecer, né, até o seu limite ali. E não extrapolar o seu limite, ponto. Agora, uma coisa interessante é que, por exemplo, especificamente comigo, eu quando ia estudar, ficava estudando até tarde e, digamos, ficava estudando até 9 horas e tentava dormir às 10, minha atividade cerebral estava muito elevada, sabe? Eu não conseguia dormir com tanta facilidade. Chegava, às vezes, até a sonhar com os exercícios que eu estava fazendo. Eu já sonhei com a resolução de uma questão. Tipo, eu tentando fazer na cabine lá até 11 horas da noite, até me expulsarem da cabine. Tentando fazer, eu lembro demais, uma questão de geometria lá plana. Aí tu acordou Eu juro por tudo. Eu juro por tudo. Isso aconteceu de madrugada, eu acordei firme, meu irmão, já sei, é só fazer aquela reta assim, ó. Aí vai sair. Aí eu fui lá, eu lembro que eu cheguei na cabine de 7 horas da manhã, correndo pra pegar lá a questão e ver se era aquilo mesmo, e deu certo. Aí eu, isso. Mas isso, nessa semana, já que o propósito é descansar, diminuir a ansiedade, etc., não é tão interessante. Por isso que eu bato bem no ponto. Eu acho que é interessante você parar de estudar um pouco mais cedo, tipo umas 2, 3 horas antes de dormir, exatamente para diminuir a sua atividade cerebral, você ter um sono mais revigorante, que vai recuperar mesmo suas energias. E não tomar café depois das 5 horas da tarde, porque geralmente vai afetar o sono, né? Cafeína nem nada estimulante depois das 5 horas, porque senão vai chegar de noite, você não vai conseguir dormir, vai afetar seu sono, você não vai fixar bem o conteúdo que você aprendeu no dia. Enfim, todo estimulante você tenta dar uma limitada até no máximo 5 horas. Lembrar de deixar o quarto escuro, porque senão você não produz melatonina. Resumindo, você não produz melatonina, você não consegue entrar nas fases mais profundas do sono, você não consegue fixar tanto o que você aprendeu no dia. Usa o celular também. Usa o celular, aquela questão da tela azul. Lembrar do modo Night Shift pra quem usa iPhone.
É porque no meu é Night Shift. Vocês ligam lá o Night Shift. É o botão da lua que tem aqui. Aí a tela fica amarelada. Ou filtro de luz azul no Samsung, eu acho. É isso aí mesmo, é modo. É pra deixar a tela amarelada, porque isso aí... A luz azul e a tela fica uns tons mais amarelados. Aí tem tudo a ver com a qualidade do sono, afim, não dá... Remédio ao Não pôr tira do o sol, som. né? Começa a produzir mais melatonina. Eu não etc. tinha percebido não, porque remete ao pôr do sol, mas faz sentido, né? Ó, tá anoitecendo, vamos dormir, sei lá. O subconsciente. Vai me corrigir. Deixa eu explicar. É porque assim, eu acho que é isso que você quer falar, né? É porque assim, quando você tem uma luz branca, a luz branca contém todos os comprimentos de onda, né? E aí dentre eles tem o comprimento azul, que é uma das coisas que a nossa retina, quando ela converte isso em informação, ela manda pelas fibras retina hipotalâmicas para um núcleo do hipotálamo. O núcleo do hipotálamo que vai interpretar o que é noite e o que é dia, né? Que é o ritmo circadiano. Oi? É a forma ativada da rodopsina. Aí é demais pra mim, não sei. Mas, enfim, é o núcleo supraóptico, como o João tá falando. Enfim, aí o azul faz você interpretar como se fosse dia, entendeu? E aí, como você tá de dia, você precisa o quê? Manter o simpático ativado, você precisa manter sua frequência cardíaca alta, você precisa estar ativo, a sua pupila vai estar um pouco mais dilatada. Enfim, você vai estar mais ativo pro dia. E aí você, quando for tentar dormir, você vai estar todo o seu simpático mais ativo, porque ele estava interpretando como se fosse de dia. E aí quando você tira o azul da tela, geralmente a gente passa muito tempo em tela, até isso é ruim, né? Mas enfim, a gente passa muito tempo na tela, e aí a tela azul faz a gente interpretar como se fosse dia. E aí por que eu vou dormir se está de dia? E aí você fica até mais tarde de noite. Exato. E aí, por exemplo, evita também emoções muito intensas antes de dormir. Seja elas ver uma fofoca muito muito chamativa antes de dormir, ou brigar com namorada de noite. Então, assim, tenta evitar um pouquinho as telas nos últimos momentos do dia, aproveita até para às vezes ler um livro antes de dormir, né? Às vezes você dá um soninho, pega aquele livro que dá aquele sono gostoso, e aí você vai... A filosofia. É massa a filosofia. Mas... Sim, você falou de notícias e hoje me deparei com o grupo da assessoria, a galera falando de umas notícias que tinha saído do Enem e tipo, sempre na semana do Enem acontece alguma merda com essas notícias e tipo, isso não vai afetar em nada, nunca muda nada, então pô, se desliga dessas notícias, evita ficar olhando o Instagram, esses grupos de WhatsApp que a galera gosta de sensacionalismo, etc. Ou até esses grupos de cursinho, de assessoria. Evita ficar olhando, porque a galera sempre vai botar alguma coisa lá, que na hora leu, ficou em pânico, vai mandar para todo mundo ficar em pânico junto. E essas notícias não vão alterar em nada o resultado, a prova já está impressa, já está pronta. Eles utilizaram um banco antigo já do INEP, já tinha sido confirmado isso no meio do ano, que eles iam utilizar um banco de questões que já tinham sido elaboradas faz tempo. E é isso, evitem essas notícias. Alguém quer agregar mais alguma coisa? Eu acho que por hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Foi muito massa esse bate-papo aqui. Tem que ser, né? Aperta no botão de se inscrever, deixa aquele joinha que ajuda a gente a chegar em mais pessoas que se interessam por esse conteúdo. Mas, obrigado. Eu só agradecer também estar aqui com vocês. Eu sei que eu sou mais velho, que as coisas mudaram desde a minha época, mas eu fico à disposição de vocês também por que precisarem de mim e que Deus abençoe aí todo mundo que vai fazer a prova, que vocês deem seus melhores e que vocês consigam colocar na prova tudo que vocês construíram durante o ano. Dá um chazinho. Motivacional, vai. Tá bom. Obrigado pelo convite aqui de vocês, por essa oportunidade de ajudar quem está nessa caminhada agora no final. E boa prova para todo mundo, espero que vocês fiquem tranquilos. Acho que a tranquilidade é muito importante. E o foco também. Então, é isso. Valeu e boa sorte, boa prova. Deus abençoe, como você falou. Faça uma oração, uma meditação. Como é? Manda a rua. Onde é que as pessoas podem encontrar nas redes sociais? Galera, lembrando quem tá assistindo aí de seguir os Instagrams da gente, o Assessoria Enem e o Rota do Enem. Assessoria com 2 S antes e 2 S depois. Importante lembrar, né, a galera? Bota assessoria com C. Fica a dica do linguagem.
E é isso aí, dá um tchauzinho pra galera. Eu queria agradecer aqui a Dib e Ryan por esse convite aí e desejar uma boa prova, como o Adriel falou, não é uma boa sorte, mas para quem já fez um bom ano, é só uma boa prova, tá lá tranquilo. Vocês sabem do que foi feito e é só mais um simulado, cara, que você vai fazer lá. Entrar, ter isso na cabeça e, como o Ryan disse, usem palavras positivas, porque realmente, se você colocar na sua cabeça, você consegue. Se você tiver feito por onde conseguir, você vai conseguir chegar lá. E não precisa ser esse ano, como Fábio falou, a gente quer que seja, né? Mas se não for, o mundo não acaba e é só se preparar novamente. O que eu acho importante ressaltar também, da gente observar o progresso, né? Às vezes o cara fica triste porque ele não passou, mas, pô, ele subiu uns 30 pontos de média, 40 pontos de média, às vezes ele não dá valor a isso, né? Quem tá nesse constante crescimento é só questão de tempo. Uma hora você entra na faculdade. Como imaturidade também. Também, total. Trabalhar nessa questão da confiança, chegar no dia do Enem com a mentalidade que a maioria das questões que vão estar lá são o básico que você estudou, não vai ter nenhuma inovação, ou pelo menos se tiver, você não vai precisar acertar aquela questão para você passar, vai valer muito pouco, porque a TRI vai pesar muito. E vai ser uma inovação para todo mundo. E outra coisa que eu esqueci de falar é que no dia da prova, seria interessante a gente entrar em um consenso aqui, ou não, mas eu gostava de, acordar, escutar uma música, botar uma playlist que me dava, sei lá, energia, tá ligado? Porque a gente libera serotonina, dopamina, sei lá. E tudo olha pra Fábio, né? Porque... no dia da prova, né? ele não falou isso é interessante. E, eu dava uma importância muito grande à meditação. Primeiramente, eu nunca acreditei em meditação, só sendo que depois que eu fui quebrando preconceito, porque eu percebi que é mais um controle, a gente... É um controle da nossa mente, sabe? A gente passa a evoluir e controlar nossas emoções, nossos pensamentos, até a musculatura do nosso corpo. Se você tiver um nível de concentração tão grande, a gente consegue relaxar por meio da meditação, da respiração. Às vezes eu vou focando em alguns músculos do meu corpo e em confluência com a respiração, a gente vai conseguindo relaxar certas musculaturas. E eu tinha... Tem várias... Fazer uma propaganda agora. Tem na Netflix, eu acho que é Mindfulness, né? O que tem na Netflix. Tem um que é Mindfulness. É explicando? Não é explicando, é um outro. É uma meditação guiada. É uma meditação guiada. Eu acho que se você precisa de meditação vai aparecer. É uma original Netflix que é em parceria com um aplicativo de meditação, que eu esqueci o nome. Massa. E tem muito vídeo no YouTube também, se você precisar Mindfulness guiada, ou então meditação guiada, relaxamento progressivo. Tem muito. E outra coisa, Você bota pra dormir assim. essa semana é massa vocês, sei lá, darem uma alongada diariamente pra ir relaxando a musculatura, e no dia do Enem também, pra vocês chegarem tranquilos em relação às dores musculares, diminuir essa incidência. Meditação antes da prova, meditação também naqueles 30 minutos que você vai ficar na cadeira lá, pra você ficar evitando encher a mente de vocês de ficar pensando no futuro, etc, para não gerar ansiedade. E uma coisa que ajudou muito também era fazer meditação guiada no sábado, antes da prova, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de dormir, aí eu botava no YouTube meditação guiada para dormir, e ajudava muito, tá ligado? Então fica a dica aí, se você tiver dificuldade de dormir no sábado, vai ajudar. Uma coisa que eu fiz no dia de prova também foi sair para caminhar. Eu fui fazer isso. Na casa do meu pai, na frente da praia, e aí eu acordei ali umas 10. Tô dizendo que tô só contando. Enfim, eu acordei, aí abri o portão, saí pra praia e fiquei lá caminhando, assim, por 1 hora ali, até umas 11. Cuidado com o sol, pra não ficar insolação, vai ficar cansado. Verdade, tem que ter cuidado, mas é só tomar cuidado com os excessos. Só tomar cuidado com os excessos. E eu lembro que teve uma hora que eu parei assim, fiquei olhando pro mar e pensando, vou tirar 1000 na redação de hoje. Esse negócio, eu tava rindo sozinho aqui. Esse negócio de palavras positivas, eu fiquei imaginando aqueles 30 minutos antes da prova. Aí Ryan do nada assim, eu sou foda! Deixa palavras positivas intensas mesmo assim, no meio da prova. Pra falar mentalmente. Mas é isso aí, Os fiscais são da sala, né? faz diferença. E outra coisa é que
Ryan falou, vai pra praia e tal, mas é interessante você fazer isso, ir pra praia, etc. Se você Morar tiver cedo acostumado, também. se você tiver acostumado a fazer isso no dia do simulado, tá ligado? Evita fazer uma coisa inovadora no dia do simulado, no dia da prova do Enem, tá ligado? Porque é um dia muito importante pra você. Outra coisa, Tomar um banho que relaxa, ouvir uma música boa, né? isso. Nat Roots, eu ouvia muito Nat Roots. Era massa. Por isso que a energia e a porque, frequência. Não, mas sério, eu tinha. Antes do simulado eu botava Nat Roots e escutava. Aí eu me acostumei com isso, sabe? E aí, antes de aparecer o Enem, eu botei também a playlist Nat Roots e me acomodou. E outra coisa, ó, cinema é o segredo, ir no banheiro no dia da prova e também se ligar em uma coisa, evitar fazer uns esportes radicais no dia da prova, evitar brincar de quebra de braço, pra não quebrar seu braço, pra vai que acontece um acidente e você deixa de ir pra prova, tá ligado? Então evitar fazer essas coisas que não são tão cruciais para o dia do Enem e deixa pra fazer isso depois do dia 28, que a prova vai passar. Ou se você estiver vendo esse vídeo outro ano, depois do dia que for o Enem. E é isso aí. É isso aí, valeu. Então valeu aí, galera. Até o próximo podcast. Foi tal. Até a próxima. Não saia o podcast. Eu gostei muito desse microfone, cara.